Carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton à pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para Caroene. Guarani Operário. Apresentação: Enzo Urignani. 6h50. Uma boa noite para você sintonizado aqui na Rádio CBN Campinas. Começando agora mais uma jornada do futebol CBN. Daqui a pouco a bola rola para Operário e Guarani, direto de Ponta Grossa, no Paraná. Hoje a narração é com ele, Rafael Pio, os comentários com Gabi Castro, reportagem Léo Tonin e o plantão esportivo é de Fábio Scheibe. E nós já vamos direto com a ficha técnica completa do jogo com o Léo Tonin. Uma boa noite pra você, Léo. Tudo bem, Enzo? Grande abraço a você, um abraço ouvinte CBN. Já a bola rola, hein? É isso aí, já a bola rolando aí. E agora os comentários, a expectativa de Gabi Castro. Boa noite para você, Enzo, Léo Tonin, Rafa Pio e amigos que estão nos acompanhando. É um jogo que tem impacto direto na tabela de classificação. Uma vitória do Guarani deixa um adversário para trás. Quem sabe deixa a zona de rebaixamento também. Mentalmente, o psicológico do Guarani, uma vitória é de suma importância. É uma partida que busca este resgate, a reação na competição, busca também uma resposta, já que a equipe vem de derrota contra o Vila Nova. Então, uma equipe que está 22 rodadas na zona de rebaixamento, é um duelo direto para sair dessa zona incômoda, viu, Enzo? É isso aí, então vamos com a ficha técnica, aqui a narração hoje de Rafael Pio, comentários de Gabi Castro, reportagem de Léo Tonin e o plantão esportivo de Fábio Scheibe. Futebol, vamos CBN. Escalação. Oferecimento Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Guarani. É um Guarani que vem de uma derrota fora de casa diante do Vila 2-1, não conta com Júlio César e também o Alvarinho, escalado e confirmado pelo técnico Mozart Santos, joga com Maurício Kozlinski, camisa número 30 e capitão do time. 13, Diogo Matheus, a primeira novidade. Camisa de número 28, João Vitor. 34, Derlan. 83, Jamerson. 31, Leandro Vilela. 32, Rodrigo Andrade. 10, Giovanni Augusto. 21, Isaac. 17, Bruno José, a segunda novidade retornando à equipe. E camisa número 9, Yuri, confirmando a equipe titular do Guarani. Maurício Kozlinski, Diogo Matheus, João Vitor, Derlan, Jamerson, Leandro Vilela, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Isaac, Bruno José e Yuri. Este é o time do Bugrão. Um grande grupo reuniu nos tempos Operário. É o Operário, hein, que joga pressionado, vem de uma vitória fora de casa diante na verdade, uma derrota diante da equipe do Cruzeiro. Escalado e confirmado pelo técnico Matheus Costa, segue com a mesma base dos últimos 3 jogos. Vanderlei, camisa número 1, também capitão do time. Camisa número 2, Arnaldo. 3, Girceu. 4, Renier. Meia dúzia, Fabiano. 5, Rafael Chorão. 8, Fernando Neto. 11, Giovanni Pavani. 10, Reina. 7, Paulo Vitor. 7, Júnior Brandão, confirmando a equipe titular do Operário. Vanderlei, Arnaldo, Dirceu, Renier, Fabiano, Rafael, Fernando, Giovanni, Reina, Paulo Vitor e Júnior Brandão. A arbitragem do jogo. Apita o jogo, Diógenes José Padovan. Auxiliar 1, Fabiano da Silva. Auxiliar 2, o Wanderson Antônio Zanotti. E no VAR, o Wagner Hillway. Você já sabe, né, que a Clínica Upman presta serviços médicos de qualidade para a saúde sexual do homem, com tratamentos para impotência sexual, ejaculação precoce, através do atendimento presencial e agora também oferece online por telemedicina. No conforto da sua casa, você pode realizar tratamentos seguros e eficazes. Ligue agora para 0800 591 3898 e recupere sua performance sem sair de casa. 0800 591 3898. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. E agora sim, expectativa de Gabi Castro para esse jogão aí entre Operário e Guarani.
Vamos lá, Enzo. É um confronto direto, então, da zona de rebaixamento. 1 ponto separam as equipes e, pela ironia do destino, né, na última rodada também 1 ponto separavam as equipes. Guarani estava 1 ponto do Vila Nova, saiu na frente, fez aquele cenário ideal, depois sofreu a virada. Então, que o Guarani tenha ficado vacinado, né? Porque duelo da zona de rebaixamento, reta final de competição, não tem mais tempo para vacilar. O Guarani tem números que são desfavoráveis, né? O terceiro pior visitante, é o segundo pior ataque da Série B, com apenas 21 gols, melhor só do que o Brusque. Técnico Mozart, que chegou para conseguir essa reação, ainda não conseguiu uma vitória longe do estádio Brinco de Ouro. Então, no primeiro turno, 3-0 Operário, lembro que trabalhei na partida, é um Operário diferente hoje. Naquela época tinha Paulo Sérgio, tinha Silvinho, tinha o Ricardinho. Hoje é uma outra equipe, mas que é uma equipe experiente. Então tem o Vanderlei no gol, tem o Arnaldo na lateral direita, o Renier é o zagueiro, Rafael Chorão e o Fernando Neto no meio campo. Pela terceira vez consecutiva é a mesma escalação do Operário. Então o técnico Matheus Costa vai em busca deste entrosamento nessa reta final de Campeonato Brasileiro da Série B. O que o Guarani precisa se apegar? Nos últimos 7 jogos que o Operário jogou em casa, apenas uma vitória diante do Londrina. É uma equipe que tem desperdiçado pontos jogando em Ponta Grossa, no Germano Krieger. Então, é importante o Guarani se aproveitar deste fator como visitante, encarar a equipe do Operário e para em busca dessa vitória. O empate não é de todo ruim, mas lógico, uma vitória nessa reta final dá um ânimo muito forte, dá uma resposta para essa derrota contra o Vila Nova e psicologicamente ajuda em muito o clube nessa reta final. É importante, então, Giovanni Augusto ser esse protagonista, ser esse meio-campo que faça essa equipe jogar. O Isaac precisa entrar ligado. Leandro Vilela, muito criticado pelos torcedores, acho que tem um papel importante neste meio-campo do Guarani. E o Yuri tem que continuar fazendo gols. Duelo difícil, duelo complicado, mas tem tudo para ser um duelo aberto, porque vale muito para as duas equipes. Tenho certeza que o Operário jogando em casa enxerga a vitória e tenho certeza que o técnico Mozart enxerga a vitória hoje fora de casa. Então, jogo aberto logo mais entre Operário e Guarani. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. A agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook logosmateriaiselétricos.com.br. Assumindo o comando das emoções de Operário e Guarani, Rafael Pio, uma boa noite para você. Rafael Pio. Guarani, Operário. Boa noite, Enzo Urniani. Boa noite a todos acompanhando os 99.1 da CBN Campinas. Germano Krieger em Ponta Grossa, no Paraná. Faltando 2 minutinhos, pouco mais de 2 minutinhos para a bola rolar. E você vai acompanhar todas as emoções aqui nos 99.1 da CBN Campinas, também nos nossos canais do YouTube, youtube.com/esporte CBN Campinas, youtube.com/CBN Campinas. O Enzo Urniani vai ler as suas participações, então mande o seu recado e também no nosso WhatsApp 19 991869070, 19 991869070 e participe com a gente de mais uma transmissão para Guarani, que busca ficar um pouco mais próximo de deixar a zona de rebaixamento, e a equipe do Operário também brigando lá na parte de baixo da tabela. Anunciando também para a partir das 9h30 da noite a bola rolando no estádio Moisés Lucarelli. Carlos Cabela já está no estádio Moisés Lucarelli, Gabi Castro. Faltam 2h30 pro jogo aí. Ele abre o portão do estádio Moisés Lucarelli. Meu Deus do céu. Aquecer a voz já. Não, ele já está lá para poder trazer todas as emoções. Quando ele não erra o horário, chega ainda mais cedo. Hoje ele acertou. Hoje ele acertou isso. Quando ele erra, ele não erra para menos, ele erra para mais. Então ele chega faltando 3h30. Exato. É uma coisa impressionante. Já tudo pronto, já tudo definido no Germano Krieger em Ponta Grossa, no Paraná. E você vai acompanhar todas as emoções de Operário e Guarani, Guarani e Operário, aqui na CBN Campinas. Como diz nosso amigo, vai Bugrão! Para sair dessa zona incômoda, precisa começar a vencer, Guarani.
precisa conquistar os resultados se quiser deixar a Série C para trás. Série C ninguém merece. A gente já acompanhou você, Guarani, na Série C do Campeonato Brasileiro, aquelas viagens maravilhosas, e Série C que agora está muito mais complicada. Até a Série C evoluiu, né, Gabi Castro? Para voltar para uma Série B hoje é muito difícil. Não, se você pegar as equipes que hoje estão na terceira divisão do futebol brasileiro, Vitória, que até outro dia estava na Série A, Figueirense, que até outro dia estava na Série A, Paysandu, então é muito complicado. Um rebaixamento para o Guarani, sem sombra de dúvidas, vai trazer muitos transtornos. O Diógenes José Padovani, Diógenes, né, Léo Tonin, já está preparado, está pedindo 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma às vítimas da Covid-19, mais de 34 milhões de casos, infelizmente com 684 mil mortes, 170 milhões de vacinas já foram aplicadas. Então, é a Covid-19 que ainda, infelizmente, todos os dias registra mortes aqui no Brasil. Apita o árbitro, a bola está rolando em Ponta Grossa. Guarani, Operário. E é o Guarani quem já começa no ataque, gramado pesadíssimo, chove em Ponta Grossa, no Paraná. Já domina a bola o Júnior Brandão, ele dá de costas para a marcação, mas recupera Rodrigo Andrade. Começa a trabalhar o Guarani aqui pelo lado direito, faz o passe para Bruno José, na linha que divide o meio campo. Ele começa com Diogo Matheus, novidade hoje, Diogo Matheus no lugar de Alvarinho, ali na lateral direita. Daqui a pouco o Léo Tonin vai falar, Alvarinho passou por uma cirurgia na mão. Jamerson faz o passe, tenta a ligação um pouco mais à frente, acaba perdendo, vem o Reina e recupera o camisa 10 do Paraná. Faz o passe Fernando Neto, ele começa tudo de novo aqui pelo lado esquerdo com o Paulo Vitor. Vem trabalhando a equipe do Paraná e vai pro gramado. Já na primeira falta, o Diogo Matheus apenas protegeu, era o Giovanni Pavani quem chegava por ali. A arbitragem não tá dando a falta não, né, Léo Tonin? Não, a princípio deu apenas ali tiro de meta, né, para a equipe do Guarani. A bola acabou saindo pela linha de fundo, uma jogada que uma das apostas agora do técnico Mozart, né, o Diogo Matheus, mas como você mesmo falou, o Ivan, né, o Ivan Alvarinho, ele acabou tendo um problema na mão esquerda, já vinha jogando com uma certa proteção, já o completo, viu, Pio? Segura aí, Léo, porque o Júnior Brandão dominou na bobeira do time do Guarani, fez o corte, bateu, ela explode no Derlan, volta para a equipe do Operário, trabalha, começa tudo de novo ali com o Reina, ele corta para um lado, corta para o outro, chega a zaga afastando por ali, João Vitor aparecendo de pé na direita e tirando o perigo que rondava a área do Bugrão, Léo Tonin. Tirou de qualquer jeito, né, lateral a favor dali da equipe do Operário, mas o Ivan Alvarinho, né, ele acabou passando por uma cirurgia na mão esquerda, ele vai ficar 3 semanas de recuperação. Outro jogador que também teve uma lesão muscular detectada foi o Júlio César, na posterior da coxa, vai retornar apenas aos treinamentos daqui 15 dias, ou seja, momento importante para o Guarani, 2 apostas aí que muito ajudaram, muito vinham ajudando o Guarani nesse momento final da competição. Vem Fabiano para cobrar o arremesso lateral para o time do Operário, jogou lá dentro da área, Derlan, chega João Vitor, depois o Jamerson na cobertura acaba afastando, mas não, conseguiu recuperar o time do Operário, olha o cruzamento lá dentro da área para o Júnior Brandão, ele escora de cabeça, mas a bola passa por toda a extensão da área. Que bobeira do sistema defensivo do Guarani, hein, Léo? E chega pressionado, né? Não só pelo canto esquerdo, assim pelo canto direito, né? Um cruzamento, o Jamerson ficou no meio do caminho, conseguiu ali aliviar e abrir espaço para o jogador da equipe do Operário, que para muitos, para a torcida, para a comissão técnica, é uma grande final, é um momento decisivo para a equipe do Operário, joga em casa, momento delicado, mas de acordo com o técnico Matheus Costa, vem aí crescendo de produção, ele vem mantendo a base desses últimos 3 jogos, claro, perdeu para o Cruzeiro, mas parece que vem com uma certa motivação para fazer o resultado positivo diante do Guarani. Deixa eu aproveitar e pegar uma boa noite também do Fábio Scheibe, que vai estar com a gente nessa transmissão, trazendo os resultados também, os jogos dessa rodada e, claro, classificação, tá todo mundo de olho na tabela de classificação. Boa noite, Fábio Scheibe. Boa noite, Rafael Pio, boa noite toda a equipe CBN, boa noite ao ouvinte CBN. É verdade, esse empate vai levando o Guarani aos 30 pontos, mas se mantém na mesma colocação em 19º colocado. Já o Operário, rival direto na luta contra o rebaixamento, vai somando 31 pontos na 17ª colocação.
E é o Operário quem vem trabalhando, vinha. O Kozlinski apareceu por ali, conseguiu afastar o perigo que rondava a área do time bugrino. Começa tudo de novo lá atrás. Faz o passe pro Fabiano, aqui pelo lado esquerdo. Vem trabalhando o time de Ponta Grossa. O passe é pra Reina, ele tentava ali o Giovanni Pavani, acabou perdendo. Pro contra-ataque em velocidade do Guarani pelo lado direito. Bruno José fez o domínio, passou pra Yuri. Ele vai caindo pelo lado direito. Bruno José ficou caído, ficou sentindo. O passe lá do outro lado na tentativa do domínio de bola do Giovanni Augusto. Acabou escapando, mas ela volta pro Guarani com o Jamerson. Ele faz o passe para Leandro Vilela. Lançamento dentro da área na tentativa ali pro Yuri. Chegava junto dele o Fabiano na cobertura. A bola acabou passando, indo direto para a linha de fundo. É só tiro de meta, né, Leotonino? Foi o que ali sinalou a arbitragem, né? Até pediu um certo escanteio, mas a jogada que começou no canto direito com o Yuri, que normalmente fica dentro da grande área esperando o cruzamento. Detalhe que o camisa número 5 ali, o Rafael Chorão, derrubou o Bruno José, que ficou pedindo falta, mas o Guarani acabou não conseguindo aproveitar esse ataque, mas desce mais uma vez pelo canto direito. Vem Diogo Matheus, faz o passe ali na frente pro Yuri. Vinha o Fabiano na cobertura, o último toque do lateral esquerdo do Operário, por isso apenas arremesso lateral pro Guarani. Daqui a pouquinho tem giro, hein? Já vamos chegando a 5 minutos desse primeiro tempo lá no Germano Krieger, com chuva em Ponta Grossa, no Paraná. Vem pro arremesso lateral, Diogo Matheus. Ele faz o passe para Giovanni Augusto. Giovanni tentou a devolução pro Diogo Matheus, acabou perdendo. E aí o Operário vai tentar na saída em velocidade pro Júnior Brandão. Apenas arremesso lateral. 19 horas mais 6 minutos. Horário de Brasília. 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B no estádio Germano Krieger em Ponta Grossa, no Paraná. Tem Operário 0, Guarani. Guarani também 0. Central da bola, Fábio Scheibe. Na Liga dos Campeões da Europa, a lei do ex passou em branco. Lewandowski não marcou. E Barcelona perdeu para o Bayern de Munique por 2-0 na Alemanha. Futebol, vamos CBN. Gabi Castro, passamos dos 5 minutos, já chegando a 6 minutos desse primeiro tempo em Ponta Grossa. E o jogo, Gabi? Gramado pesado, encharcado, não tá fácil tocar a posse de bola. O Operário já percebeu isso, foi mais rápido, então cruzou 2 bolas na área visando o Júnior Brandão. Precisa ter atenção a zaga do Guarani, já teve uma saída errada. Então é preciso se ligar no jogo Guarani, porque tem poça de água. Então, hora a bola vai rolar, em determinado momento essa bola vai ficar presa. Então, lançar mais o Bruno José. E o Yuri não pode cair tanto para o lado direito. É um jogo importante de cruzamento do Bruno José, do Giovanni Augusto para o Yuri. Por isso que é importante no jogo de hoje o centroavante estar centralizado. Não participar tanto, não vir tanto buscar essa bola, não cair tanto para a direita. Fica dentro da área, porque o Giovanni, o Bruno José, os meias do Guarani, Isaac, precisam colocar essa bola para o centroavante bugrino. Leotoninho, o Gabi Castro falou sobre as poças e não para de chover em Ponta Grossa, hein, Léo? Ia comentar também, né? Até porque, né, a bola vem parando, mas o detalhe é que parece que pelo lado direito de ataque do Guarani, né, esquerdo de ataque da equipe do Operário, é o menos ruim, viu? Porque do outro lado, o canto oposto, a bola tá parando mais. Realmente, como o Gabi levantou, o time do Operário fazendo bastante chuveirinho pra dentro ali da grande área bugrina, hein? O Fernando Neto agora, por exemplo, tentou o lançamento de Neto pro Júnior Brandão. Ficou nas mãos do goleiro Kozlinski, que começa a jogar já pelo lado esquerdo com o Derlan. Ele faz o passe pro Jamerson. Jamerson tentava ali mais à frente trabalhar essa bola com o Isaac. Ele acabou desperdiçando também. O Diogo Matheus está pedindo um pouco mais de calma e também pedindo inversões de bola ali pelo lado esquerdo de ataque do Guarani. Vem para o arremesso lateral o Arnaldo. Na tentativa ali na frente, chegou a zaga do Guarani, afastou. Vem agora com o Rodrigo Andrade, ele tentava o passe para o Bruno José. E aí o Bruno José acaba cometendo a falta, ou sofrendo a falta, na realidade. O Rodrigo Andrade foi quem sofreu a falta do Fernando Neto. Por isso está no gramado, camisa 32 do Guarani. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Rodrigo Andrade ficou ali no gramado sentindo, mas já tá tudo bem com ele, né, Léo? Não, já se levantou. Realmente ele recebeu a pancada, a famosa paulistinha, né? Uma chegada ali meio
que não acabou não pressionando muito ali o jogador da equipe do Operário, chegou sem freio, melhor dizendo, acertou o jogador do Guarani, já se recompôs o Guarani pro ataque. E olha na velocidade, Ovinha na tentativa da velocidade, o passe do Rodrigo Andrade pro Giovanni Augusto, mas o Reina, como um caminhão desgovernado, acabou derrubando o 10 do Guarani, Léo Toninho. Foi derrubado em frente do árbitro, né? Realmente foi uma falta muito bem anotada, o Guarani pode aproveitar aí essa oportunidade, até porque se a bola não rola, quem sabe o Chuveirinho, tem o Derlan na grande área, tem o João Vitor também, jogadores altos, o próprio Yuri, né, que tá fazendo gols nesses últimos jogos, praticamente marcou todos, uma grande oportunidade pro Guarani, tem ali o goleirão Vanderlei, já arrumando a barreira, perigo, quem sabe o Guarani abre o placar. Ai, grande goleiro Vanderlei, hein? Grande goleiro. O arqueiro, camisa 1 da equipe do Operário. Gostou do arqueiro, Léo Toninho? Das antigas, esse das antigas. Entrega a idade, mas futebol mas é raiz, maneiro. né? Digamos que é o futebol raiz. Jamerson de pé na esquerda, Giovani de direito, Jamerson faz o levantamento para dentro da área, chega por ali o Vanderlei afastando de soco, essa bola sobra na entrada da área para o Bruno José, mas ele apenas deixou a bola sair para o arremesso lateral, até para que os jogadores do Guarani pudessem se recompor ali dentro da grande área. Passamos de 9h40 desse primeiro tempo, 0-0. Você acompanhando todas as emoções de Operário e Guarani, lá no Germano Krieger, em Ponta Grossa. Daqui a pouquinho tem Ponte Preta e Ituano, no estádio Moisés Lucarelli. Se fosse para isso, Jamerson, Bruno José não precisaria ter se esforçado. Mas rouba a bola o Guarani lá pelo lado esquerdo. Giovanni Augusto faz o passe na tentativa para o Leandro Vilela. Ele arrisca de pé na direita. Pega muito embaixo essa bola, sobe e sai, mas levou perigo, camisa 31 do Guarani, Léo Toninho. E é um jogador que tem um arremate muito interessante, né? Até a torcida cobra muito, a batida de fora ali da grande área, deu uma impressão que o Bruno José queria a bola, mas depois reconheceu o esforço ali do companheiro. Acabou saindo errado. No canto direito, né, de defesa a equipe do Operário, esquerda de ataque do Guarani, quase abriu o placar, viu, Pio? Enzo Niani, muitas participações já com a gente, tanto no YouTube, nos dois canais do YouTube da CBN Campinas e também no nosso WhatsApp, né, Enzo? É isso mesmo, Pio. Aqui no nosso YouTube, o Márcio Tiene de Valinhos manda um boa noite aqui para a equipe da CBN Campinas e tá confiante, viu? Ele acha que o Guarani vai ganhar hoje. E o Aldalberto Oliveira acabou de mandar aqui Rafael Pio, grande revelação na narração, tá bem demais. Valeu! Cerveja da Paca. É por isso que é bom ter amigo, né? Não tenha dúvida disso. Vem trabalhando pelo lado esquerdo, Leandro Vilela faz o passe na tentativa em velocidade ali para a tentativa de chegada do Giovanni Augusto. Veio na cobertura o Dirceu no carrinho jogando essa bola direto para fora. Escanteio pelo lado esquerdo, Léo Toninho. E se essa bola passa, poderia ser muito perigo. A gente agora vê no detalhe o Giovanni mancando, talvez tenha deixado ali o tornozelo direito, né? O pé direito travado ali no gramado, a princípio nada de mais grave. O certo é que é escanteio. Canto esquerdo, Guarani, Yuri dentro da grande área e Jamerson, 83, se prepara para a cobrança. E é o lateral esquerdo do Guarani que se prepara de perna esquerda para vir para a cobrança. Bem em frente ali ao trem fantasma, a torcida organizada do Operário. Cruzamento para dentro da área, nem tentativa, sobe de cabeça o Yuri, afasta a zaga, ela sobra no rebote pro Bruno José de perna esquerda, levantamento na segunda ponta, chega Vanderlei. E aí completa o Arnaldo afastando o perigo, mas o Guarani pressiona, cruzamento de tudo que é lado, Léo Toninho. E foi primordial mais uma vez a chegada ali do goleirão Vanderlei, um cruzamento lá do canto direito como sempre, procurando o 9, Bugrino foi pra bola, se não fosse o goleirão da equipe do Operário, seria o gol do Guarani, continua pressionando, canto esquerdo, Jamerson com a bola. Jamerson na tentativa do passe pro Isaac lá na frente, a tentativa batida pra fora! O Rodrigo Andrade apareceu pelo lado esquerdo como elemento surpresa. Ele bate cruzado. Se ela vai no gol, não sei se o Vanderlei chegaria não, Léo. E a jogada começou numa triangulação, né? Muito bem ali enfiada de bola. Conseguiu ver bem ali o Giovanni Augusto. O Rodrigo Andrade, camisa 32. É que ele bateu mascado. Faltou bater um pouquinho mais colocado, colocando ali no canto do goleiro. Mas mais uma chegada da equipe do Guarani com chuva ou não. O Guarani vai gostando do jogo, viu, Pio? 7 da noite, 13 minutos, horário de Brasília. 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no Germano Krieger, em Ponta Grossa tem Operário 0, Guarani também 0. Central da bola, Fábio Scheibe. A 30ª rodada da Série B foi aberta ontem com a vitória do Sport por 1-0 no Bahia. Hoje, mais tarde, às 9h30 da noite, no Moisés Lucarelli, tem Ponte Preta e Ituano.
Léo Toninho, e o Derlan, zagueirão do Guarani, camisa 34, tá deixando o gramado de maca, Léo. Primeira mudança, né? Primeira mudança da equipe, ou pelos lados ali do Guarani, 34, parece com uma lesão muscular. Talvez mais um problema pro técnico Mozart aí pra esse restinho de temporada, momento delicado pro Guarani, precisa de pontos. Tem mudança aí, pelos lados do Guarani já vem o experiente Ronaldo Alves. Vamos confirmar então a alteração no time bugrino. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudou, saiu mesmo, camisa 34 Derlan, não está mais no jogo, entrou 22, experiente, 22, Ronaldo Alves. Gabi Castro, primeira alteração do técnico Moza, alteração forçada, Gabi. E sabe quando foi a última vez que o Ronaldo Alves entrou em campo? 14 de junho. Sabe que jogo foi? 3-0 Operário contra o Guarani. Tá um turno sem jogar, então o problema pro Guarani é questão de ritmo de jogo, né? É um gramado pesado, vai ter que se ambientar rapidamente. Ronaldo Alves, ele é experiente, mas o Derlan tinha mais ritmo de jogo. Então que o zagueiro do banco de reservas tenha observado, tenha feito o aquecimento antes, para entender o quanto antes a dificuldade que está esse gramado, mas até então o Guarani estava melhor na partida. E quem desce agora é o Operário, com o Fernando Neto pelo lado esquerdo. Ele tenta fazer o passe pro Júnior Brandão, vem o cabeceio! Olha o Kozlinski aparecendo por ali. O desvio na grande área quase mata o goleirão do Bugrino, Léo Toninho. Uma jogada um tanto despretensiosa, né? Um cruzamento ali do canto esquerdo, ali do camisa número 9. Um grande cabeceio do jogador da equipe do Operário. Uma bola que foi morrendo aos poucos. O goleirão fez o que tinha que fazer. Pulou, aliviou o perigo. Dependendo se passaria próximo à trave ou não. Jogou pela linha de fundo. Escanteio, canto direito, desce o Operário. É o primeiro escanteio pro Operário lá pelo lado direito. Vem o time de Ponta Grossa, autorizado na cobrança, chega por ali o Isaac afastando, dominou Arnaldo no peito na tentativa da jogada com o Fabiano, já na entrada da grande área, fica o bate-rebate, sobra essa bola pro Diogo Matheus, aqui pelo lado direito, é o Jamerson quem tava por ali para sair jogando, ele faz o passe, agora sim, com o Diogo Matheus, de lateral para lateral, ele só protege a bola, começa tudo de novo com o Jamerson aqui pelo lado esquerdo, ainda no campo defensivo do Guarani. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. Diogo Matheus faz o passe na tentativa ali pro Leandro Vilela, já se recupera o jogador do Guarani. A tentativa com o Isaac, ele domina no peito, mas aparece antes dele o Rafael Chorão. Consegue afastar, mas ergueu demais o pé. Chegava por ali também o Dirceu, o zagueirão, né? Que foi ajudar no meio campo. Acabou colocando o pé no rosto do Isaac, o meio campista do Guarani. A falta tá marcada, não. Ele deu a falta do Isaac. Já cobrada pelo lado esquerdo, dominou o Fabiano. Começa a trabalhar com o Giovani. Faz o passe pro Fernando Neto pelo lado esquerdo. Desce em velocidade o cruzamento. Chegava por ali, afastando o João Vitor. Para sair no contra-ataque o Guarani com Bruno José, faz o passe para Giovani Augusto, ele devolve para Bruno José, Giovani vem na velocidade pelo lado direito, não, Bruno José, aí tentou para quem? Ainda se esforçou o Yuri, conseguiu evitar o lateral lá pelo lado esquerdo quando chega a zaga e afasta o Bruno José, acho que não calibrou o pé nessa aí, né, Léo Toninho? Se antecipou, mas a jogada é muito boa. Começou no meio de campo ali com o Giovani Augusto, o Bruno com muita velocidade, só que o Giovani parou ali bem atrás dele sem marcação. Ele até fez o movimento, toca ali de calcanhar. Ele acabou tentando um cruzamento pro camisa número 9, bateu muito mal na bola. Se ele talvez tivesse começado a jogada de novo com o Giovani Augusto, quem sabe um arremate de fora da área, uma jogada com um pouco mais de perigo, foi isso que cobrou ali o camisa 10 bugrino. Vem Fernando Neto trabalhando essa bola, ele faz o passe, começa tudo de novo com o Renier, tem Fabiano aqui pelo lado esquerdo, Giovani domina essa bola na linha que divide o meio campo, agora sem muita pressa, faz o passe ali pro Reina, começa tudo de novo com o Fabiano volta lá atrás pro Dirceu para começar com o Arnaldo, que volta com o Fabiano, não tem nenhuma pressa nesse momento o time do Operário. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Gabi Castro, por conta do gramado ou o que justifica, por
enquanto, um jogo, digamos que abaixo do esperado, né? Jogo truncado, né? Acho que o gramado ele tem influência sim nesse jogo mais truncado. É um jogo tenso, é um jogo de Campeonato Brasileiro da Série B, duelo da zona de rebaixamento, final de segundo turno. Então, claro, as duas equipes elas têm aquele receio de sair com tudo. O Operário já teve a pressão inicial, o Guarani melhorou. E agora é o Reina. Olha o Reina trabalhando em velocidade pelo lado esquerdo, faz o passe para Júnior Brandão, ele tentou devolver de calcanhar pro Reina, aparece a zaga do Guarani, afasta, mas apenas momentaneamente, porque ela sobra pro Arnaldo lá pelo lado direito, ele passa, sai da marcação do Jamerson, de novo com o Arnaldo, fechava por ali o lateral esquerdo do Guarani, no carrinho jogou pra linha de fundo, é escanteio pro Operário, né, Leoton? Foi muito bem ali na recomposição, né? Foi no limite, conseguiu ali evitar o que seria um bom cruzamento pelo canto direito mais uma vez, mas deu escanteio, né? Dos males o menor. Pelo menos agora escanteio para a equipe do Operário, a equipe do Guarani já se posiciona dentro da grande área. Pressão, hein? Desce o Operário, canto direito, o Guarani segurando para não tomar o primeiro gol. Reina vem para cobrança, todo mundo já dentro da área do Guarani. Preocupado o goleiro Maurício Kozlinski. Reina autorizado, faz o cruzamento, a tentativa do Júnior Brandão. Essa bola foi louco, chorando. Que é isso? Tentou ali emendar de primeira, falhou, mas ela volta pro time do Operário que tenta lá na frente, a zaga do Guarani já aparece afastando o perigo, trabalhando com o Isaac, ele começa com o Jamerson que vai trabalhar aqui atrás de novo pro goleiro Maurício Kozlinski, daqui a pouquinho giro, hein? Vamos chegando a 20 minutos já do primeiro tempo, por enquanto 0-0 Operário e Guarani lá em Ponta Grossa. Que coisa feia, né, Toninho, essa do Chorão? Rapaz, se fosse Rafael Ângelo Pio teria acertado. Também não... Mas faz o passe um pouco mais pra frente, pediu, dominou o Reina, ele faz o passe de calcanhar, ela fica nos pés do Bruno José, é o 17 do Guarani saindo em velocidade, a tentativa do lançamento é pro Rodrigo Andrade, ele recebe pelo lado direito, faz o passe para Giovanni Augusto, se livrou da marcação, no cruzamento pro Yuri de cabeça, é gol! É gol, é gol! Gol! Cabeça coloca pro fundo da rede. Depois da jogada em velocidade do Bruno José, ele faz o passe pro Giovanni Augusto. E aí, a bola açucarada pro Yuri, que sobe mais que a zaga. E de cuca legal, coloca no canto esquerdo do goleiro Vanderlei. E Yuri, camisa 9, o artilheiro. Quarto gol no Campeonato Brasileiro da Série B. Faz a torcida do Guarani vibrar em Ponta Grossa, no Paraná. Agora, Yuri coloca o Guarani na frente. Guarani. 1-0. O Bugrão tá bonito, Léo Toninho. E precisava demais desse resultado e desse gol. Foi buscar a bola no fundo das redes o goleirão Vanderlei. Que jogada, canto direito, e principalmente do 10, que se espera muito. Ele conseguiu, já dentro da grande área, tirar ali o camisa número 3, o Dirceu da jogada. Fez um cruzamento no segundo pau. Mais inspirado do que ele, eu não conheço. E Yuri, uma das suas grandes características, colocou a cabeça na bola. Jogou a bola no cantinho esquerdo do goleirão Vanderlei. Que momento, Guarani na frente agora. Operário 0, Yuri, Guarani 1. 19h23, horário de Brasília. Campeonato Brasileiro da Série B, 30ª rodada, estádio Germano Krieger em Ponta Grossa, no Paraná, tem Operário 0, Guarani. Yuri marcou, Guarani 1. Central da bola, Fábio Scheibe. Com esta vitória, o Guarani vai chegando a 32 pontos e deixando momentaneamente a zona de rebaixamento. Lembrando que o Bug entrou na zona de descenso há 23 rodadas, aproximadamente 4 meses, e até então permanece na zona. Futebol Globo CBN. Antes do Gabi comentar, tem cartão amarelo pro Operário, né, Léo? É perfeito, viu, Pio? Foi pro camisa número 4 ali o Renier. Renier, camisa número 4, estava pendurada em um dos jogadores ali listados como pendurados pelos lados ali do Operário. Próximo jogo do Operário, fora de casa, hein? Fora de casa, diante da equipe do Bahia. Jogo difícil, portanto, Renier. Amarelado, não joga essa próxima partida. Gabi Castro no contra-ataque,
o Yuri foi para as redes. 1-0 Guarani, Gabi. E retomando aquele meu primeiro comentário, né, quando eu disse o Yuri não pode sair pro lado direito, tem que ficar na área centralizado, porque o Giovanni Augusto, uma hora ou outra, vai achar o atacante. E aí achou, aos 20 minutos, jogada que começou com o Rodrigo Andrade. Tô gostando da partida do Rodrigo Andrade no meio-campo bugrino, viu muito bem a passagem do Giovanni Augusto pela direita, fez o cruzamento na medida e ele tem uma impulsão que é impressionante, né? Nas costas do zagueiro, mais uma vez, cabeceou muito bem cruzado para abrir o marcador. 1-0, seja um cenário diferente daquele que foi contra o Vila Nova, que o Guarani também saiu à frente. Agora o Operário deve pressionar e o Bugre precisa continuar com este contra-ataque. Diria que você é um bruxo, Gabriel Castro. Vem na tentativa o Operário. Rafael Chorão jogou lá na frente, afasta a zaga do Guarani. Bruno José recupera aqui pelo lado esquerdo a tentativa do passe com o Yuri. Mas aí o próprio Yuri deu de presente essa bola para o time do Paraná. Giovanni Pavani domina, é o camisa 11 do Fantasma. Quem trabalha essa bola vem trazendo para o meio campo. Tem o Arnaldo passando lá pelo lado direito e aí a bola vai parando, né? Ali nas poças d'água. Sobrou para o Isaac, é o 21 do Guarani. Ele faz o passe mais à frente para o Giovanni Augusto. Trabalhou com o Jamerson lá pelo lado direito. De novo tem o Isaac pedindo bola na pressão. Ele joga em cima do camisa 7, o Paulo Vitor. Essa bola vai direto para fora. Apenas arremesso lateral pro Guarani. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Vinha descendo o Guarani ali pelo lado direito, já afasta por ali o Arnaldo, mas ela volta pro Bugre, mata no peito, é o Fabiano Neto quem domina, o Fernando Neto quem domina essa bola, começa tudo de novo com o Rafael Chorão, ele passa a linha que divide o meio campo, tem o Fabiano pedindo aqui pelo lado esquerdo, pediu, recebeu, tem Giovanni, mas ele prefere segurar um pouco mais, começa a trabalhar tudo de novo ali com o Fernando Neto, ele faz a inversão da jogada pro Paulo Vitor, a tentativa era lá pro lado direito, apenas acompanhava, era o Arnaldo quem fechava por ali, a bola foi direto para fora, é apenas tiro de meta pro Guarani, 19h26, horário de Brasília. Campeonato Brasileiro da Série B, 30ª rodada em Ponta Grossa, no Paraná, tem Operário 0 Guarani. Yuri de cabeça, Guarani 1. Central da bola, Fábio Scheibe. Rafael Pio, e a crônica esportiva brasileira perdeu um dos seus grandes nomes nesta terça-feira. Primeiro comentarista brasileiro especializado em futebol internacional e com 8 Copas do Mundo na bagagem, Silvio Lancelotti faleceu aos 78 anos de idade em São Paulo. Futebol do CBN. Gabi Castro, com o gramado molhado, saindo na frente, fazendo 1-0. Que postura tem que ter o Guarani? Essa que está tendo, Gabi? Dá para trabalhar o nervosismo do Operário, né? Obviamente, jogando em casa e agora vendo o adversário na frente, o Operário vai pressionar. Então, até certo ponto, é normal o Guarani ficar atrás do meio-campo, explorar contra-ataque. O problema é, não pode recuar tanto, porque se o Operário continuar e começar a pressionar cada vez mais, uma hora pode entregar. Então, boa postura, continua essa marcação, por enquanto o Kozlinski não fez nenhuma grande defesa até agora, para sair no contra-ataque. E quando puder, se está muito tempo sem um ataque, de vez em quando, uma escapada do Giovanni Augusto, faz alguma coisa diferente, pega a saída de bola, já que o gramado está pesado, então viu que o Operário está trocando o passe na zaga, levanta essa pressão, faz alguma coisa diferente, mas boa postura do Guarani até agora nos 27 primeiros minutos. 19-991-86-90-70 é o WhatsApp da CBN Campinas, para você mandar o seu recado, para participar com a gente também no chat do YouTube, nos 2 canais. Deixa aí a sua mensagem que a gente vai trazer o seu nome aqui nos 99.1 da CBN Campinas. Vem descendo o Operário lá pelo lado direito. Apareceu por ali o Jamerson afastando o perigo, apenas arremesso lateral. Impressionante como não para de chover, né? Lá em Ponta Grossa, no Paraná, o gramado do Germano Krieger vai ficando cada vez mais pesado e o Diógenes está bravo com o Gandula, né, Léo Tonin? Jogou rápido a bola pra correr da chuva, né? Mas na verdade ele pediu um pouquinho de calma ali pro Gandula, né? O Gandula jogou realmente rápido pra talvez pegar um contra-ataque ali pra equipe do Guarani. Ele falou, ó, bola no chão, vai devagar com essa bola aí.
Olha a tentativa do Fernando Neto pelo lado esquerdo, aparecia por ali o João Vitor afastando o perigo. Arremesso lateral, já cobrado, Fernando Neto dominou, ergueu a cabeça, tentou o cruzamento, ela sobra pro Reina, faz o passe mais atrás pro Rafael Chorão, começou com o Arnaldo, a tentativa do lançamento lá na frente, Paulo Vitor fica reclamando que essa bola teria tocado ali no braço do Rodrigo Andrade, mas a arbitragem nada marcou. Jamerson dominou para tentar desafogar o Guarani lá do campo de defesa, sai em velocidade, ou pelo menos tentava sair em velocidade o Giovanni Augusto, ele perde a bola, faz o passe para Arnaldo, Paulo Vitor pediu na linha de fundo, tentativa de cruzamento, essa bola passou ali, pra mim essa bola passou a linha de fundo, seria apenas tiro de meta, mas fica sentindo o jogador do Operário e o Rodrigo Andrade, quem estava na jogada também, né, Léo? Exatamente, já fez ali, já levantou a mão ali pedindo até uma certa preocupação pelos lados ali do Operário, mas acho que nada de mais grave, né? O jogo já vai continuar. Pio, só um detalhe, com relação à probabilidade de queda do Guarani até então, né? O começo por 0-0, o último cálculo feito ali pelo Tristão Garcia, 11 clubes foram calculados as suas chances de serem rebaixadas. O Guarani com a derrota do Vila Nova, até então com o empate, né? 0-0 até antes do gol do Yuri, tinha 77% de chance de ser rebaixado, viu, Pio? Então, esse resultado é importantíssimo para o Guarani sair com os 3 pontos de hoje. E olha o Fernando Neto, arriscava ali do meio da rua o Kozlinski, essa bola tá molhada, né? Vai tentar encaixar, Kozlinski quase que fica com as penas na mão. É arremesso lateral. Tá pedindo o Diógenes pro Fabiano esperar um pouquinho mais, né? Para cobrar o arremesso lateral, conversa alguma coisa ali o árbitro da partida, agora sim, já autorizado, o Fabiano vem para arremesso, vai jogar essa bola na área, hein? Tá avisando que vai jogar lá na área, tentativa do Reina de desvio, aparece por ali, o João Vitor afasta o perigo, ela volta para Rafael Chorão, era o Dirceu, Leitão, dá um leitão pro Dirceu, Léo Toninho. Vai, chutou muito mal pra sorte do Guarani, pegou de muito longe, né? Talvez faltou um pouco mais de calma ali pro jogador do Operário, ele resolveu arriscar, falou, já bateram uma vez, o Kozlinski bateu, quem sabe eu acerto, mas realmente passou muito longe de qualquer porcentagem mínima de acertar ali o chute, viu, Pio? 19h31, horário de Brasília. 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Em Ponta Grossa, no Paraná, tem Operário 0. Guarani. Yuri marcou. Guarani 1. Central da bola, Fábio Scheibe. E na Liga dos Campeões da Europa, nesta terça-feira, o Sport de Portugal fez 2-0 no Tottenham. O Bayer Leverkusen fez 2-0 no Atlético de Madrid. E o Liverpool venceu o Ajax por 2-1. Futebol do CBN. 991869070, o WhatsApp da CBN Campinas. E você que está no YouTube, se inscreva no nosso canal Esporte CBN Campinas ou no YouTube oficial da CBN Campinas. Vem trabalhando o Operário com Fernando Neto. Ele faz o passe para o Fabiano pelo lado esquerdo. Ergue a cabeça o lateral. Trabalhou com Reina. Começa tudo de novo lá atrás. Era o Giovanni quem tentava passar. O Fabiano ia na devolução, mas o Bruno José no meio do caminho esticou a perna direita. Colocou essa bola para arremesso lateral. Vem Rafael Chorão. Ele pede a bola. Faz o passe para Fernando Neto. Vinha a pressão ali do Leandro Vilela. Por isso ele começa tudo de novo com Renier. Renier faz o passe para Dirceu, começa tudo de novo com o Arnaldo lá pelo lado direito, tá fechado o Guarani, por isso vem o Fernando Neto, olha a recuperação do time do Guarani, não tem falta não, na saída em velocidade, mas aí não tem opção, né, não tinha opção ali o Yuri para jogar, por isso precisou segurar um pouco essa bola, faz o passe para o Jamerson pelo lado esquerdo, ele começa a trabalhar com o Isaac, dominou de perna direita, tem fechando por ali a marcação do Paulo Vitor, e aí também a marcação fechada, por isso começa tudo de novo com o João Vitor. João Vitor faz o passe lá na ponta direita pro Ronaldo Alves, que entrou no lugar do Derlan. Derlan deixou o gramado sentindo uma lesão. O passe em velocidade lá pelo lado esquerdo, vem descendo o Jamerson. Ele corta para a perna esquerda, faz o cruzamento, a tentativa do Yuri de cabeça. Essa bola passa e passa próxima da trave do goleiro Vanderlei.
De novo o Yuri sendo acionado de cabeça e ficou sentindo o camisa 9 do Guarani, hein, Léo Toninho? Foi depois da queda, mas olha que presença diária, né? Tem o Yuri aí, o atacante do Guarani, que dos últimos 4 gols, 3 foram ali de cabeça. E olha, ousa dizer que poderia ser um escanteio ali. Parece que teve um toque na cabeça ali do jogador do Operário. Também parece que teve um choque, né? Cabeça com cabeça, caído ali no gramado, camisa número 9. Jogo parado, o Guarani vencendo o primeiro tempo, Pio. Eu tô com essa impressão que é escanteio pro Guarani, né? Porque o Renier aparece afastando essa bola e aí o Yuri acaba cabeceando a cabeça depois do Renier, mas pra mim pegou no zagueirão da equipe do Operário. Funcionando, né, Gabi Castro? Essas jogadas, Guarani que há muito tempo não consegue ter esse homem de presença diária, tá funcionando. Tentou com o Nicolas Careca, tentou com o Lucão do Break. Quantos centroavantes já não passaram, né? O Genison teve a sua oportunidade, marcou o gol, mas teve a lesão. Agora, Pio, eu acho que o Guarani faz uma boa partida diante do Operário, mas eu faria 3 ajustes na equipe. A primeira é o Leandro Vilela segurar menos a bola. Acho que o Leandro Vilela, a saída de jogo do Guarani está muito lenta, com gramado pesado. É perigoso essa saída de bola do Guarani. Segundo ajuste, Rodrigo Andrade aproximar mais Fernando Neto. Fernando Neto é um maestro da equipe do Operário. Ele pega todas as bolas, ele distribui o jogo. Então deixar ele mais desconfortável na partida. Não dá tanta liberdade assim para o Fernando Neto. E o terceiro é adiantar a linha de ataque do Guarani, porque o gramado está mais encharcado do meio campo para trás, no campo de defesa do Operário. Então adianta essa marcação para deixar ainda mais desconfortável essa saída de bola do Operário, e foi escanteio mesmo, viu? É escanteio pelo lado direito. Yuri tá fora, já autorizado, vem a tentativa, chega a zaga afastando, ela sobrou pro Bruno José e aí também jogou lá na arquibancada. Enzo Niani tem participações com a gente, rapaziada tá comemorando a vitória parcial do Guarani, Enzo. Exatamente, Pio. O Gabriel Tiene, ele tá lá no HC da Unicamp se recuperando de uma Covid-19, mas ligadinho aqui na CBN Campinas, torcendo aí pro Bugrão. Grande Gabriel Tiene, um abraço pro Vadinho também, Vadinho, Edson, estão acompanhando também a nossa transmissão. Como que é o beijinho, Leandro? Parece que tá chamando cavalo esse. O Léo Toninho tá assistindo muito Pantanal. Juma Marroa. Você gosta da Juma Marroa? Nunca assisti, você acredita? Ah, que isso, não sei nem de quem você está falando. Pelo cara. amor de Deus. Reta final, Léo, por favor. Que isso, Léo? Eu sou o cara da novela. Tô com raiva de você agora. Vem Giovani trabalhando com o Fabiano pelo lado esquerdo, desce o Operário, aparece por ali o Diogo Matheus, lateral direito do Guarani, afastando o perigo. Arremesso lateral, sobra pro Fabiano pelo lado esquerdo, ele faz o passe para Fernando Neto, dominou de perna esquerda, de novo trabalhando com o Fabiano, lá dentro para Júnior Brandão, ele tentou o giro, ela explode na zaga do Guarani, voltou, tá viva, a bola afasta, a zaga chega lá de trás, João Vitor afastando o perigo e vai começando a tentar pressionar o time do Operário. Arremesso lateral já cobrado, Rafael Chorão pediu, dominou de perna direita, não tem com quem jogar, começa a trabalhar com o Fernando Neto, ele se livra da marcação do Leandro Vilela, chegava por ali o camisa 10, o Giovanni Augusto, consegue tocar por último na bola, mas não o domínio, por isso apenas arremesso lateral. Fernando Neto dominou de perna esquerda, ele traz pra dentro, é derrubado. É a falta pra cima do Fernando Neto, que já se preparava com a perna esquerda pra chutar essa bola pro gol, Léo Toninho. Uma falta um tanto ali desnecessária, né, ali do Vilela, mas parece que ele até acabou cobrando o seu companheiro. Não sei se foi o Zac que ficou no meio do caminho e deu a impressão de, pô, você deixou o cara sair, né, sozinho, tive que parar aqui e fazer a falta. Foi realmente um lance meio bobo, né? Tô checando aqui pra saber se ele estava pendurado. Não estava, pelo menos fica aí à disposição na próxima partida do Guarani. Brinco de ouro da princesa, mas uma importante partida ali pro Guarani. Joga frente ao seu torcedor. Leandro Vilela recebeu o amarelo, derrubou o jogador da equipe do Operário, camisa número 8. Falta perigosa, mas o Bugrão segue vencendo. Perigosa falta, preocupado o goleiro Maurício Kozlinski. Na bola ali tem o Fernando Neto. O Chorão estava chegando, já saiu por ali também. O Giovani, camisa 11, tá chegando por lá.
para a cobrança da falta. 37 minutos passados do primeiro tempo. Guarani vai vencendo por 1-0. Tem falta perigosa o time do Operário. É a luta contra o rebaixamento. Giovanni Pavani, camisa 11, se prepara para a cobrança de perna direita. Tem o Fabiano, mas é o Giovanni quem vem para a bola. Bola explode na barreira. Sobra lá na ponta direita para o Arnaldo. O Jamerson vinha na cobertura. O Arnaldo deixou essa bola sair. Apenas arremesso lateral. E ele gosta de jogar essa bola dentro da área, hein? Já tá avisando para todo mundo que vai jogar lá dentro da área. Vem o Arnaldo para a cobrança do arremesso. Jamerson subiu por ali. Apareceu também o Bruno José afastando o perigo da área do Guarani. Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. Segue o Operário no ataque, vem Fernando Neto na tentativa do lançamento, chega a zaga afastando, essa bola sobra pro Bruno José, ele tentava dar um balão, mas não conseguiu afastar como queria não, apenas arremesso lateral já cobrado para Giovanni, Giovanni começa de novo com o Fabiano pelo lado esquerdo, lançamento para Júnior Brandão, dentro da área aparecia Ronaldo Alves, tocou de cabeça, afastou essa bola, Jamerson corre atrás dela, evita a saída, e aí o Paulo Vitor fechava por ali para tentar ficar com a bola. Foi inteligente o lateral esquerdo do Guarani, o último toque do atleta do Operário, por isso apenas arremesso lateral para o Bugre ali pelo lado esquerdo, que o Jamerson já se prepara para a cobrança. Anunciando para daqui a pouquinho o estádio Moisés Lucarelli, na sequência de Guarani e Operário, tem Ponte Preta e Ituano, narração de Carlos Cabela, que já está há bastante tempo no Moisés Lucarelli, Carlão de Freitas, Adriana Almeida, Fábio Scheibe, Marco Guarizo, estará aqui no Central da Bola, que daqui a pouquinho, no intervalo de Guarani e Operário, estará sob o comando de Enzo Urniani, e o Giovanni Augusto está caído no gramado, ficou sentindo, Léo Toninho. Ele tá até reclamando de uma pancada, né? Depois que a bola acabou saindo, parece que realmente o jogador da equipe do Operário deu um carrinho, né? De forma geral, foram ali cobrar a arbitragem da partida, talvez um lance de amarelo, um lance de revisão, um lance mais faltoso, assim, já se levanta e coloca a mão no calcanhar esquerdo. Vai, parece que se tirar a satisfação ali de algum jogador do Operário, faz aquela rodinha, né, os jogadores bugrino. Falta ali anotada, posse de bola para a equipe do Guarani, mas não. Deu bola ao chão ali, havia parado só para atendimento, basicamente, do Giovanni. Bola já em jogo, o Operário tem a posse de bola. E é o Paulo Vitor quem domina, vai para cima da marcação do Jamerson. Jamerson protege, evita a saída na linha de fundo, mas cede o arremesso lateral para o time do Operário. Vem Arnaldo para a cobrança, daqui a pouquinho giro. Passando de 40 minutos desse primeiro tempo, Guarani vai vencendo a cobrança para dentro da grande área. Apareceu por ali Leandro Vilela de perna esquerda para afastar. Ela sobra para Yuri. Ele vai na disputa com o Fernando Neto. Melhor para o camisa 9. Não, ela sobra para o Operário. Fernando dominou no giro para cima do Giovanni Augusto. Fica com o Fernando Neto. Ele faz o passe para Rafael Chorão. Começa a trabalhar tudo de novo ali no campo de defesa com o Dirceu. Dirceu para Renier. Ele faz o passe para Fabiano pelo lado esquerdo. Operário quer o empate ainda no primeiro tempo. Rafael Chorão dominou. Tem Rodrigo Andrade fechando para cima dele. Ele faz o passe para Giovanni. Aparece Bruno José na marcação. O Giovanni se livra do Bruno José e também do Rodrigo Andrade na tentativa da batida. Essa bola explode no Leandro Vilela. Tem escanteio pro Fantasma, Léo Toninho. Ele bateu ali no peito, né, do camisa 31, que no primeiro momento eu falei, ih, rapaz, acho que foi mão ali. Foi um quase peito-ombro ali, jogou no limite. Gostei do quase peito, Léo Toninho. Quase peito-ombro. Falou aqui, ó, no mamilo, mamilo direito, escanteio pra equipe do Operário, viu? 41 passados, tá preocupado o goleiro Maurício Kozlinski, tá dizendo que o Dirceu tá muito próximo ali, vem a cobrança do escanteio, lá no segundo pau, e aí pegou muito mal na bola, ela passa por toda a área e sai do outro lado em apenas arremesso lateral. 19h42 minutos, horário de Brasília. 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Estádio Germano Krieger em Ponta Grossa tem Operário 0 pro Operário. Guarani. Yuri marcou no primeiro tempo, 1 pro Bugre. Central da bola, Fábio Scheibe. E amanhã sai o primeiro finalista da Copa do Brasil 2022. No Maracanã, às 21h45, tem Flamengo e São Paulo. Lembrando que no primeiro jogo no Morumbi, o Mengão fez 3-1 no tricolor paulista. Futebol, vamos CBN. Gabi Castro, óbvio que já era de se esperar essa pressão do Operário.
Mas pro Guarani descer pro vestiário na vantagem seria espetacular, né? E recuou muito o Guarani, né? A gente falava que seria normal a pressão do Operário, mas que o Guarani tivesse uma válvula de escape, que tivesse um contra-ataque, que conseguisse deixar uma equipe bem postada. Recuou demasiadamente. Então, se fosse segundo tempo, eu ia concordar com essa postura. Tá vencendo? Ok, já tem um cansaço, já tem um desgaste. Primeiro tempo é muito cedo para recuar dessa maneira. E a marcação para cima do Fernando Neto está distante. Tanto é que o Leandro Vilela teve que fazer uma falta perto da meia-lua e recebeu o cartão amarelo. Então, atenção redobrada agora, principalmente para o Leandro Vilela, porque esse volante é o do marcador e já tem cartão. Vem o Rodrigo Andrade na marcação, recupera a bola para o Guarani, trabalha pelo lado direito com o Giovanni Augusto. Ele faz o passe para Bruno José lá na frente, vinha o Renier na marcação para cima do Bruno José. A arbitragem está marcando a falta, né? Porque o Renier acabou tropeçando e ele cai em cima do Bruno José, por isso a falta pro Guarani é pelo lado direito, quase na linha lateral. 43-40 do primeiro tempo. Vem Giovanni Augusto para cobrança. Preocupado o goleiro Vanderlei. Essa bola vai ser alçada na área do Fantasma. O Dirceu organiza a bagunça. Vem Giovanni Augusto de perna direita para a bola. Os zagueiros do Bugre já vão lá para dentro. Quem sabe o segundo do Guarani ainda nesse primeiro tempo. Seria maravilhoso, né? Virar o primeiro tempo com 2-0. Autorizado Giovanni Augusto. Faz o cruzamento lá dentro da área. Vem de cabeça. Essa bola passa pelo Yuri, que estica a perna depois da escorada, mas ela foi direto para a linha de fundo, apenas tiro de meta, Léo Toninho. Mas um bom lance do Guarani, hein? Ali do canto direito, Giovanni Augusto jogou lá para o segundo pau, teve um desvio, acredito muito que foi ali o João Vitor, né? Zagueirão da equipe do Guarani, cabeceou para o primeiro pau, estava sem posição regular ali o Yuri, mas que presença já, parece que a bola tá chamando o Yuri na partida de hoje, quase o segundo gol do Bugre, vencendo nesse primeiro tempo, viu, Pio? Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Enzo Niani tem participações aí, Enzo. Deixando registrado aqui o boa noite do Cristiano Salvione no nosso canal do YouTube, Júlio César da Silva também, Daniela Pedroso, e no WhatsApp, Pio, o Jair de Nova Odessa falou pra você tomar cuidado com o fantasma, viu? E eu vou falar uma coisa pra você. Eu tô com medo de fantasma, de assombração. Meu Deus do céu, eu sou daqueles que fogem, viu, Gabi Castro? Olha o Fernando Neto, sobrou essa bola de pé na esquerda. Bateu, mas pegou muito mal na bola, foi direto pra linha de fundo. Só tiro de meta, Léo Toninho. Tiro de meta ali, o Rodrigo Andrade até correu, né? Se jogou ali na bola, tentando ali uma interceptação, mas pra sorte do Guarani não teve o desvio e também a bola foi pra fora, confirmando 4 minutos de acréscimo, viu, Pio? Vamos a 49 nesse primeiro tempo. Yuri marcou de cabeça, o Guarani vai vencendo por 1-0. Maurício Kozlinski vem para a cobrança do tiro de meta, despacha lá para frente. Essa bola procura por ali o Giovanni Augusto, mas aparece o Rafael Chorão de cabeça. Fica de novo pro Guarani ali no sistema defensivo. O Ronaldo Alves de perna esquerda, mas de qualquer jeito, né? Apareceu jogando essa bola para o ataque. Ela sobra para o Fernando Neto aqui pelo lado esquerdo. Era o Fabiano. Ele faz o passe para o Rafael Chorão. Tem o Isaac na marcação. Sobra para o Guarani. Vem trabalhando por ali. O Yuri dominou de perna direita. Podia segurar um pouquinho mais essa bola. É isso que o Leandro Vilela faz. Segura um pouquinho mais. Trabalha lá atrás com o Ronaldo Alves, que tentava o Jamerson lá na frente. Ela sobra para a equipe do Operário ainda no campo defensivo. Sobrou para Júnior Brandão. Ele arrisca de perna direita. A bola passa à esquerda do goleiro Maurício Kozlinski. Surpreendente, aquele chute que ninguém esperava, hein, Léo Toninho? E não só o chute, mas como o toque, né? Parece que deu uma rifada ali na bola, a bola sobrou talvez para a pessoa certa, né? Ali pro camisa número 9, do jeito que dominou um pouco a posse, um pouco tentando dominar ali com a proteção junto ali o jogador da equipe do Guarani, bateu firme de direita, uma bola perigosa que quase enganou o goleirão Maurício Kozlinski, foi pra bola ainda, pra sorte do Guarani, linha de fundo, tiro de meta anotado. 47 minutos primeiro tempo, vamos a 49, mais 2 minutinhos por jogar nessa primeira etapa. Vem saindo em velocidade o Operário, mas aí as poças d'água atrapalham
pioraram demais também, piorando, né, e Léo? tá chovendo mais. Eu acho que o segundo tempo vai ter aquelas furadinhas no gramado. A gente pode ver um segundo tempo mais travado ainda em termos aí de gramado. É impressionante, porque em várias oportunidades o Operário tentando impor velocidade e a bola parando na poça d'água. Fernando Neto tenta o passe, essa bola passa e para ali nos pés do Bruno José, que sai em velocidade. Ele se livra do próprio Fernando Neto, ginga para um lado, ginga para o outro, mas teve que recuar um pouquinho mais. Faz o passe pro Diogo Matheus, lançamento lá na frente, na tentativa ali com o Yuri. A bola sobra pro Fabiano, que começa tudo de novo com o Renier. Último giro do cronômetro nessa primeira etapa. Vamos passando dos 48 minutos do primeiro tempo. Guarani vai vencendo por 1-0. Começa com Arnaldo lá pelo lado direito. Ele trabalha aqui no meio campo. Trouxe para a perna direita. Paulo Vitor pediu, recebeu, mas aí furou, né? Essa bola foi direto para linha lateral. É apenas arremesso pro Guarani. Um gramado encharcado como esse, Gabi Castro, favorece quem tá ganhando? Favorece quem tá ganhando e piora a situação de quem tá perdendo, de quem precisa propor o jogo, de quem quer velocidade, uma enfiada de bola fica mais complicado. Fica um jogo mais previsível, né? Que é bola aérea pro Júnior Brandão. Então o Guarani ele tem duas missões pro segundo tempo. Diminuir o espaço pro Fernando Neto e não deixar essa bola chegar no Júnior Brandão. Apita o árbitro. Termina o primeiro tempo em Ponta Grossa, no Paraná. Operário 0. Guarani marcou com o Yuri. Guarani 1. Rafael Pio. Jogadores deixando o gramado, obviamente os do Guarani muito mais satisfeitos, né, Léo Toninho? Ah, exatamente, né? Exatamente. Até com uma certa calma, tirando um pouquinho daquele peso, digamos assim, entre aspas, da responsabilidade. O Guarani que precisa de mais desse resultado positivo. Vamos atualizar. Daqui a pouco o Fabião atualiza a tabela de classificação, certo? O Guarani finaliza essa primeira etapa, vencendo de 1-0. Vai bem mais tranquilo aí pro intervalo, colocando a cabeça no lugar em alguns sentidos, mas voltando com mais garra. Lembrando que o próximo adversário do Guarani é o Novo Horizontino, próxima terça-feira, estádio Brinco de Ouro da Princesa, claro, com transmissão aqui da Rádio CBN, às 9h30 da noite, viu, Pio? Esse é o Léo Toninho, com esse destaque da saída dos jogadores ao fim desse primeiro tempo, em que o Guarani vai vencendo por 1-0, anunciando na sequência Central da Bola. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação: Enzo Urignani. Isso aí, Rafael Pio, fim do primeiro tempo aí, por enquanto 1-0 para o Guarani, resultado importantíssimo para o Bugrão. E agora o destaque de Gabi Castro. Enzo, em uma partida em que o Guarani foi mais competente, eficiente em um gramado encharcado, bola aérea é a melhor pedida. E ela aconteceu. Cruzamento do Giovanni Augusto e Yuri de cabeça, por isso que o Guarani vence 1-0. Rápido intervalo e voltamos já já. Oferecimento Super Oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton à pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para Caroeme. Guarani. Operário. Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19-3794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. Vote nos candidatos e candidatas a deputado estadual do União Brasil. Vote Pastor Lucas Máximo, 44532 para deputado estadual. São Paulo merece o máximo. Vou trazer mais investimentos para a região oeste de São Paulo. Eu sou Sonda Mil Grau, 44470, deputado estadual. Por saúde pública de qualidade e atenção à terceira idade, vote Dr. Paulo Pinheiro, 44033. União Brasil, 44.
Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou um carteirão. Aproveite e contrate agora mesmo. Oferta por tempo limitado. Consulte condições em unimedcampinas.com.br. Caminhão Foton é na Caro M. Venha conhecer o seu mais novo parceiro de negócios. Além de super versáteis, os caminhões Foton contam com motor Camis, 3 anos de garantia, câmbio ZF e o melhor custo-benefício do mercado. Encontre todos os modelos Foton disponíveis à pronta entrega nas unidades de Campinas e Ribeirão Preto. Agora você já sabe, Caminhão Foton é na Caro M. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Guarani Operário. Apresentação: Enzo Urignani. Fábio Chaib traz os resultados e a classificação da Série B. Uma boa noite para você, Fábio. Boa noite, Enzo. Boa noite ao todo ouvinte CBN. Essa vitória do Guarani está levando o time à 15ª colocação, Enzo, com 32 pontos, e o Bugre neste momento saindo da zona de rebaixamento. Lembrando que o Bugre entrou na zona de rebaixamento há 23 rodadas, ou seja, na 7ª rodada, após o empate com o Tombense no dia 14 de maio, por 1-1. Além de Bugre e Operário, essa noite ainda tem Ponte Preta e Ituano às 21h30. Lembrando que a 30ª rodada foi aberta ontem com a vitória do Sport sobre o Bahia por 1-0. Os próximos jogos da rodada são: na sexta-feira, o Vasco recebe o Lanterna Náutico em São Januário, o Novo Horizontino pega o Grêmio, o Tombense pega o Londrina tentando entrar no G4, no sábado tem Chapecoense e CSA, Brusque e Vila Nova, Sampaio Correia e Criciúma e CRB e Cruzeiro. Na parte de cima da tabela, o Cruzeiro é o líder do campeonato com 62 pontos, praticamente classificado já para a Série A do próximo ano. O segundo colocado é o Bahia, que perdeu na rodada, tem 51 pontos. O Grêmio é o terceiro com 50 pontos, o Vasco tem 45 e o Londrina é o quinto colocado com 44. Na parte de baixo da tabela, o Guarani, com essa vitória, está indo à 15ª colocação, tem 32 pontos. O CSA tem 32 na 16ª colocação, ou seja, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Entrando na zona agora, o Brusque tem 31 pontos na 17ª colocação, seguido do Vila Nova na 18ª colocação com 31 pontos também. O Operário, que está perdendo, está caindo para a 19ª colocação. E o Lanterna Náutico tem 27 pontos, Enzo. Tá certo, então obrigado pelas informações, Fábio Chaib. E agora o Gabi Castro vai eleger o craque do jogo até aqui. O craque do jogo. Vamos lá, Enzo. Temos alguns candidatos. Olha, neste primeiro tempo eu gostei da movimentação do Rodrigo Andrade, acho que se destacou neste meio-campo do Guarani, tanto defensivamente quanto na criação de jogadas, principalmente até o gol. Depois o Guarani recuou bastante. Gostei da movimentação do Giovanni Augusto, porque deu uma assistência. Agora, Enzo, 5 jogos, 4 gols. Tá sendo decisivo no momento que precisa dele. Yuri, craque do primeiro tempo, autor do único gol até agora. Tá, então, craque do primeiro tempo, Yuri, o atacante, autor do gol. Mais um rápido intervalo e voltamos já. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani Operário.
Ejaculação precoce e impotência sexual está afetando a sua vida a dois? A Clínica Upman, referência em tratamentos para a saúde sexual do homem, tem uma novidade para você. Atendimento por telemedicina. Ligue agora para 0800 591 3898 e agende sua consulta. Sem sair do conforto da sua casa, você terá tratamentos seguros de qualidade que devolvem a sua autoestima e melhoram a sua performance. 0800 591 3898. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843. Vote nos candidatos e candidatas a deputado estadual do União Brasil. Dr. Laércio Sandes, candidato a deputado estadual. Meu número é 44055. Com Rodrigo, governador 45. Ei, Psyu, você de Carapicuíba e região, vote no Nil, deputado estadual. Meu número é 44678. Os animais precisam da nossa ajuda. Para você, um voto para os animais, a vida. César Rocha, da Proteção Animal, 44008. União Brasil, 44. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Saco não enche a barriga, meu irmão. Vem resolve essa nação que quer a paz. O Brasil quer mudança, eles não. Vamos com esperança e união. Eles não e ela sim. Simone sim. Eles não e ela sim. Da festa vem. Pro Brasil sorrir de novo. Ela sim. É Gisele Simone, presidente do Brasil. Coligação Brasil para todos. A CBN Campinas realiza sabatina com os candidatos ao governo de São Paulo mais bem colocados segundo as últimas pesquisas. Nesta quinta, será a vez de Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Flávio Paradella, André Berenguel e Marco Guarizo questionam o candidato dentro do CBN Campinas às 10h40 da manhã. É a CBN Campinas, nas eleições 2022. Central da Bola. Guarani e Operário. Apresentação: Enzo Urignani. E agora a Gabi Castro vai analisar esse primeiro tempo de 1 para o Guarani e 0 para o Operário. O comentário do jogo. Oferecimento: na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Enzo, foi um duelo equilibrado entre Operário e Guarani, aquilo que a gente esperava, né? O jogo que não foi tão aberto, mas muito por conta também das condições do gramado, chovendo bastante em Ponta Grossa, no Paraná, é um gramado encharcado, pesado. O Operário entendeu melhor essas condições, então explorando bola aérea, cruzamento para o Júnior Brandão, que é aquele autêntico centroavante, que é o grandalhão, sabe proteger, consegue fazer cabeceio, tem um chute de fora da área quando precisa também, então o Operário começou pressionando aquilo que se esperava. Aos poucos o Guarani começou a gostar do jogo, explorando bastante o lado esquerdo. O lado esquerdo do Guarani hoje funcionou, principalmente com o Jamerson, quando o Giovanni Augusto caiu por ali. Só que o gol do Guarani sai pelo lado direito, é algo curioso, né? O lado esquerdo do Guarani funcionando, mas numa escapada do Rodrigo Andrade, ele viu muito bem o Giovanni Augusto, que foi até a lateral da área, fez o cruzamento, e aí quando a fase é boa, impressionante, né? Ele tem bom posicionamento, ele subiu novamente e de cabeça o Yuri colocou o Guarani à frente. Um gol importante, um gol de um Guarani que entendeu como é que a partida estava funcionando, porque com a bola rolando estava com dificuldade, então o Giovanni Augusto não tentou fazer esse passe rasteiro, fez o passe em elevação para o gol do Guarani. E aí o Guarani teve que sair de um obstáculo que foi a saída do Derlan, que foi o seu zagueiro lesionado para a entrada do Ronaldo Alves. Um turno sem jogar, entrou numa enrascada, porque é um gramado pesado, é um jogo importante, é um confronto direto, mas correspondeu o Ronaldo Alves, com bastante chutão, não tentou sair jogando, então para tirar um pouco aquela ansiedade foi importante também a participação do Ronaldo Alves. Pontos a serem corrigidos para este segundo tempo.
Fernando Neto é o maestro da equipe, é o jogador que pega essa bola no meio-campo e leva para o campo de ataque. Então é importante ter ali ou o Rodrigo Andrade, ou o Giovanni Augusto, ou o Isaac, que o Pio falou muito pouco do Isaac, porque de fato pegou muito pouco na bola, precisa ser mais participativo o Meia Bugrino. Então os homens de meio-campo do Guarani não podem dar espaço para o Fernando Neto. E aí o sistema defensivo do Guarani, o Leandro Vilela, que já tem cartão amarelo, precisa tomar muito cuidado. Uma expulsão hoje é muito perigosa. E o sistema defensivo do Guarani também, com o Júnior Brandão, olho no atacante, porque bola aérea e ele também tem esse poder de finalização. Não pode recuar tanto, essa saída para o contra-ataque é fundamental para o Guarani conseguir esses 3 pontos e essa reação esperada na Série B. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. A agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook logosmateriaiselétricos.com.br. E agora de volta para o segundo tempo com ele, Rafael Pio. Operário Guarani. Valeu, Enzo Niani, que comandou o central da bola. Tá tudo pronto. Vai começar o segundo tempo de um gramado no Germano Krieger ainda mais complicado, ainda mais molhado. Apita o árbitro, a bola está rolando em Ponta Grossa. Guarani Operário. E já quem começa com a posse de bola, olha isso, gente, é o Operário lá no sistema defensivo. Renier trabalhando essa bola, começa tudo de novo com o Dirceu. Ele faz o passe para lateral direita com o Arnaldo. Ele tenta a ligação direta com o Paulo Vitor lá pela ponta direita. Tá fechando o Ronaldo Alves para cima dele, vem no carrinho, afasta o perigo, apenas arremesso lateral. Léo Tonin, tivemos alterações nesse intervalo, Léo? Tivemos sim, viu, Pio? Deixa eu só checar, me dá um segundinho aqui e já volto com a informação precisa. Gabi Castro, e um gramado, a gente viu as imagens na volta dos atletas ainda mais molhado, hein, Gabi? Ah, não pode ter desatenção nenhuma, né? Porque tem aquele fator que é o imprevisível, né? Ora essa bola vai ficar presa no gramado, ora essa bola vai dar uma esticada no gramado molhado. É atenção total nesse segundo tempo, Pio. E é o Operário quem vem trabalhando com o Júnior Brandão. Fez o passe, Arnaldo recebeu pelo lado direito, tenta se livrar da marcação, vai fechando pra cima dele. O Isaac bateu de perna esquerda. Essa bola passa triscando o poste do Maurício Kozlinski. Quase o Arnaldo vai pra rede, Léo Tonin. E começou o segundo tempo como praticamente começou o primeiro, né? A equipe do Operário chegando, pressionando, bateu ali o camisa de número 2, o Arnaldo teve um desvio dele, o Ronaldo Alves. A última partida foi diante do Operário, mas o jogo no brinco, dessa vez retornando o jogo fora, escanteio equipe Operário. É lá pelo lado esquerdo de ataque, vem na cobrança, o árbitro tá marcando ali, tem o escanteio pelo lado direito de ataque da equipe do Operário. Já tá todo mundo lá dentro da área. Vem se preparando ali para a cobrança. Daqui a pouco o Léo Tonin vai confirmar a alteração nessa primeira etapa. Uma alteração na equipe do Fantasma. Guarani vai vencendo por 1-0. Yuri marcou no primeiro tempo. Autorizada a cobrança. A bola fica viva dentro da área. Sobrou para Rafael Chorão. Desvio Kozlinski. O goleirão do Guarani faz uma defesa dificílima, porque tem um desvio no meio do caminho e a bola tá molhada, Léo Tonin. Bola difícil, né? Bola difícil porque depois ali da cobrança do escanteio sobrou frente à grande área pro camisa número 5, Rafael Chorão. Bateu firme, muitos jogadores à frente ali do goleirão da equipe do Guarani. Um desvio ainda no meio do caminho, com gramado molhado, bola rápida, grande defesa. Acabou ali encaixando a pelota, ficou com ela, aliviou que seria um empate, viu, Pio? Vamos confirmar a alteração no jogo. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. E foram duas, viu, Pio? Foram duas, hein?
Saiu ali o camisa número 11, o Giovanni Pavani. 11, Giovanni Pavani deixou o gramado e entrou 23. 23, o Felipe Garcia. Quem também não voltou para o segundo tempo foi o 10 Reina. 10 Reina deixou o gramado e entrou 20, o Tomás Basto. Portanto, 20, Tomás Basto nesse segundo tempo. Gabi Castro, 2 alterações na equipe do Operário. Felipe Garcia e Tomás Bastos estão em campo, cara. De fato, rendeu muito pouco o Reina, camisa 10, coloca o Tomás Bastos, que tem um chute de média e longa distância muito bom, então o Guarani agora precisa tomar 3 cuidados. Fernando Neto, Júnior Brandão e também com o Tomás Bastos, chute de fora da área muito bom. E aí ele tira o Giovanni Pavani, que estava jogando no ataque pelo lado esquerdo, e coloca o Felipe Garcia, um jogador pelo outro. E vem para o ataque a equipe do Operário com o próprio Felipe Garcia na tentativa. Acabou tocando por último no sistema defensivo. Escanteio já cobrado. Faz o passe o Arnaldo. Começou lá atrás com o Rafael Chorão. Ele domina atrás para a perna direita. Tem o Bruno José na marcação. Olha a falha do Isaac ali no sistema defensivo. Sobra para o Felipe Garcia. Tentativa do cruzamento. A bola explode no Giovanni Augusto. Na bobagem do sistema defensivo tem escanteio de novo. O Operário, Léo Toninho. O Isaac também e o Giovanni Augusto, né? Ambos foram ali para a bola, mas ficou aquela indecisão de quem ia fazer ali o desvio, quem ia tirar ali a bola, né, de ataque da equipe do Operário. Acabou que teve um bate-rebate, um toque no meio do caminho, mais um escanteio. Canto direito, só dá Operário 4 minutos pressionando do primeiro minuto até o quinto agora, viu, Pio? Então Tomás Bastos agora para a cobrança do escanteio pelo lado direito. Ele vem de perna trocada, de perna esquerda para a cobrança. O Diógenes, o árbitro da partida, demora um pouquinho para autorização. Bandeira vai ali, diz que está um pouquinho fora, analise, agora sim autorizado o Tomás Bastos para a cobrança, chega a zaga do Guarani, afasta Bruno José, faz o passe para Giovanni Augusto, ele ia tentar resolver ou devolver essa bola na velocidade para o Bruno José, mas acaba sobrando lá atrás no campo de defesa do Guarani com Maurício Kozlinski, ele já sai jogando em velocidade com o Diogo Matheus, faz o passe em velocidade lá na ponta para a descida do Isaac, a tentativa do cruzamento, a bola explode no Fernando Neto. Era o Yuri por ali, vai direto para a linha de fundo, tem escanteio Guarani pelo lado direito, Léo Toninho. Jogada muito rápida, viu, Pio? Jogada muito rápida ali no canto direito. Conseguiu ali um cruzamento, mas teve um desvio no meio do caminho. Desvio no meio do caminho, Pio. Pressiona o Guarani, importante. Escanteio, deixar a bola lá no campo de ataque. Escanteio, canto direito. Rapaz do céu, caiu uma pena aqui no estúdio da CBN Campinas. Escanteio lado direito, já preparado para a cobrança vem o Guarani com o Giovanni Augusto. É o camisa 10 do Bugre quem se prepara para a cobrança. Guarani em busca do segundo gol, vai vencendo o Bugre, chega na cobrança, afasta a zaga da equipe do Operário, apenas arremesso lateral para o Guarani, é lá pelo lado direito de ataque do Bugre. 8 da noite, mais 11 minutinhos, horário de Brasília. Campeonato Brasileiro da Série B, 30ª rodada, 6h32, primeiro tempo. Operário 0, Guarani 1 pro Guarani. Central da bola, Fábio Scheibe. Pela Liga dos Campeões da Europa, o Bayern de Munique fez 2-0 no Barcelona nessa terça-feira. O Porto perdeu em casa para o Clube Bruges da Bélgica por 4-0. E o Bayer Leverkusen da Alemanha fez 2-0 no Atlético de Madrid. Futebol, vamos CBN. Vem o Fabiano pro arremesso lateral, é pro Operário no sistema defensivo. Retoma a posse de bola o Guarani, já dentro da área, faz o passe, Yuri pra trás. Chega na batida o Giovanni Augusto, pegou muito embaixo e pegou muito mal. Ela foi direto pra linha de fundo, na boa chegada do Guarani. Guarani que começa pressionando a saída de bola do Operário, Gabi Castro. É necessário, então, essa postura do Guarani, porque o início foi de pressão do Operário, os 5 primeiros minutos foi aquele abafa, e aí aos poucos a equipe do Guarani consegue sair, e aí vai chegando, né? Giovanni Augusto chamando a responsabilidade, é importante o Guarani mostrar perigo também pro Operário.
A tentativa era pro Felipe Garcia, para descer em velocidade ali pelo lado direito pro Operário. Essa bola foi direto para a linha lateral. É apenas arremesso e ele tá dando desvio, né? Por isso ele tá marcando o arremesso para a equipe do Guarani ou para a equipe do Operário? Do Guarani. Ali na linha lateral para a chegada do Jamerson. Vamos que vamos, minha gente. Deixa para trás isso aí. Segue o jogo. Vambora. Vem Giovanni Augusto na tentativa. Ela sobra pro Yuri, mas tem a recuperação do Operário. O passe é lá na ponta direita pro Thomas Bastos. Ele tentava o cruzamento, mas pegou muito mal na bola e ela chegou inteira pro atacante, o Júnior Brandão. Jogou direto pra linha de fundo. É só tiro de meta, Léo Toninho. Tinha até pedido ali um possível toque, né? Ali seria um escanteio, mas uma jogada mais uma vez rápida, né? Canto direito, parece por aquele lado, né? O setor ofensivo da equipe do Operário, a bola rola um pouco mais do que na região um pouco mais central. Guarani vem se segurando, vem com um resultado importante que deixa, né? Coloca o time fora da zona de rebaixamento, pelo menos nesse momento ali da rodada. Tiro de meta anotado, camisa 30. Maurício Kozlinski se prepara para a cobrança. Vem para a cobrança o goleirão do Guarani, já despacha lá para frente. Yuri escora de cabeça. A bola vai direto para a linha lateral. É apenas arremesso pro Operário. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. E de novo o Giovanni Augusto tomando a pancada, né? Dessa vez do Felipe Garcia, o camisa 10 do Guarani dominou para tentar sair na velocidade. O Felipe Garcia já chegou cometendo a jogada faltosa para cima do 10 do Bugre, que vem para a cobrança. O próprio Giovanni Augusto, tem o Leandro Vilela ao lado dele, mas é o Giovanni quem vem para a cobrança. Faz o passe para Rodrigo Andrade, trabalha com o Jamerson. No passe para o Isaac, lá na linha de fundo ele faz o cruzamento para a tentativa da chegada do Yuri. Sobrou para o Leandro Vilela, ele se livra da marcação, voltou para Rodrigo Andrade, Jamerson. Chega batendo de perna esquerda, ela vai direto para fora, mas o lateral Bugrino bateu e bateu consciente, Léo Toninho. E o Guarani vem nessa pressão, né, Pio? Enquanto o Operário pressiona lá no canto direito, o Guarani pressiona no canto esquerdo. É um bate-rebate, é pela direita, é pela esquerda, acabou batendo ali no rebote. O camisa 83, o Jamerson, até esbarrou ali no lateral da equipe do Operário, já pediu uma certa desculpa, mas o Guarani vem tentando e mostrando lá para a equipe da casa que também tá no jogo, viu, Pio? E é o Operário quem desce pelo lado direito. A tentativa do Arnaldo com o Felipe Garcia. O último toque foi do Jamerson, por isso arremesso lateral. Já cobrado pelo Arnaldo. Felipe Garcia pediu bola, recebeu tentativa do cruzamento. Ela explode no lateral bugrino. É mais um escanteio pro Fantasma, Léo. Impressionando bastante. Já vou pegar aqui o scout aqui, vou pegar aqui os números desse segundo tempo, porque de escanteio o Operário já tá batendo certos recordes, né? Mais uma vez pelo canto direito. Agora o Guarani acaba pressionando, pelo menos se posicionando um pouco melhor ali, melhor dizendo, canto direito, escanteio, Operário, com tudo em busca do gol de empate. É o Thomas Bastos quem vem pra cobrança, o camisa 20 agora lá no segundo pau, a bola fica viva, chega de novo Bruno José pra afastar o perigo, apenas arremesso e o Brandão tá com sede de gol, fica se lamentando ali o camisa 9, vem Fabiano pra cobrança do arremesso lateral, ele encontra Rafael Chorão, lançamento pra dentro da área, buscando o Brandão, mas chega primeiro o Ronaldo Alves afastando, Fernando Neto sobrou pra ele, dominou, batida, pegou muito embaixo, ela foi direto pra linha de fundo, camisa 8, de novo chegou e arriscou, Léo Toninho. Tentando como pode, hein, falei aqui dos números, 7 escanteios aí no jogo ali, a equipe do Operário, agora o Maurício Kozlinski segura um pouquinho mais a bola, acaba ganhando aquele segundo, só um dado importante, o Guarani tem praticamente grandes finais aí até o final da competição, viu, Pio? Isso porque, ó, jogando fora de casa, contando com esse jogo do Operário, o Guarani tem mais 4 jogos, CSA, Ituano, Cruzeiro e Bahia. Lembrando que a próxima partida, né, e as demais do Guarani em casa é diante da equipe do Novo Horizontino, Londrina, CRB e finaliza o campeonato com a Chape. 8 da noite, 16 minutos, horário de Brasília. Série B do Campeonato Brasileiro, 30ª rodada, 12 passados do segundo tempo no Germano Krieger tem. Operário 0. Guarani 1. Central da bola, Fábio Scheibe. Nesta semana, a Copa do Brasil 2022 conhece seus 2 finalistas. Amanhã o Flamengo recebe o São Paulo no Maracanã. E na quinta-feira o Corinthians pega o Fluminense na Neoquímica Arena em São Paulo. Futebol, vamos CBN. Gabi Castro, Operário
tenta chegar, tenta tocar bola nesse gramado encharcado, que como você disse no primeiro tempo, nesse lado que agora é de ataque do Fantasma, mais difícil. Tá complicado. Tá complicado. E é um Operário que vai mais na base da vontade, da garra, da determinação, do que de qualidade. Então é algo que o Guarani pode explorar, esse nervosismo do Operário que tá vindo para cima do Guarani com tudo, mas ainda de uma forma desorganizada. Então é um Guarani que precisa continuar bem postado e explorar mais contra-ataque. Não adianta só o Guarani ficar se defendendo, porque senão haja fôlego pro torcedor bugrão. Rafael Chorão dominou ali no meio do gramado, faz a abertura de bola pelo lado direito para Arnaldo. Ele domina, faz o passe, devolve para Rafael Chorão, que não entendeu a tentativa do Brandão, fez o passe pro Rodrigo Andrade na ligação direta com o Yuri, mas aí não entendeu, né? O atacante do Guarani, a bola foi direto para arremesso lateral, é só arremesso já cobrado. Fernando Neto domina a bola, faz o passe, começa a trabalhar tudo de novo agora. É com o Paulo Vitor, que tá caindo pelo lado esquerdo. Começa tudo de novo com o Fabiano. Fabiano com o Paulo Vitor, faz o passe um pouco mais atrás com o Thomas Bastos. Ele traz com a perna esquerda, faz o passe para Rafael Chorão, na linha que divide o meio campo de novo. Para Fernando Neto, que não tinha marcação. Faz a abertura de jogada para o Arnaldo. Para Felipe Garcia dentro da área, batida cruzada. Ronaldo Alves aparece por ali, afastando a bola para arremesso lateral. É com o Arnaldo. O árbitro tá pedindo pro Arnaldo esperar ali alguma coisa. Tá conversando com alguém. Agora sim, ele vem para autorização do arremesso lateral. Com o Arnaldo, é o camisa 2 do Operário, quem faz o passe, recebeu Felipe Garcia, de novo para Arnaldo, para Rafael Chorão, cruzamento lá dentro da área, Felipe Bastos tentava fechar por ali, depois o Rafael Chorão, de perna esquerda, era o Fabiano, lateral esquerdo, arriscando de longe, pegou muito embaixo, a bola saiu, Léo Toninho. Camisa meia dúzia, essa segunda bola o Guarani não pega muito rebote, né? E como o Gabi vinha comentando, batidas de fora da área, são cruzamentos, uma pressão muito grande a equipe do Operário para cima do Guarani, e só um detalhe, né? O Mozart, ele que já vem mudanças, vem 1 quilo de mudanças, já nota, viu, Pio? O certo é que o Mozart, ele até agora fez 14 jogos, 4 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, né? Em 16 pontos de 42 que foram disputados. Antes disso, o Guarani ele teve 3 treinadores, né? E com 3 treinadores, o Guarani apenas conseguiu 2 vitórias. Lembrando que o Mozart, caso concretize essa vitória fora de casa, vai ser a primeira no comando dele. A última tinha sido ainda no comando técnico. Agora só me fugiu a memória, Gabi, que tá no CRB agora. Daniel Paulista. Daniel Paulista na partida diante da equipe do Novo Horizontino foi 2-1, viu, Pio? 8 da noite, mais 20 minutinhos, horário de Brasília. 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. 15h40 do segundo tempo. No Germano Krieger em Ponta Grossa tem Operário 0. Guarani 1. Estádio Moisés Lucarelli. Cabine do Majestoso. Boa noite, Carlos Cabela. Boa noite, Pio. Boa noite a todos da CBN Campinas. Daqui a pouquinho a bola rola às 9h30 da noite aqui no Moisés Lucarelli. O velhinho Moisés Lucarelli completou 74 anos na segunda-feira e hoje recebe Ponte Preta e Ituano. Daqui a pouquinho aqui na CBN Campinas. Central da bola, Fábio Scheibe. Pela 30ª rodada da Série B, na sexta-feira, o Vasco recebe o Lanterna Náutico em São Januário. O Novo Horizontino pega o Grêmio e o Tombense recebe o Londrina em Minas Gerais. Vamos confirmar as alterações no Guarani. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudança, viu, Pio? Mudança pelos lados do Guarani, tivemos 2, hein? Saiu 31, Leandro Vilela, 31, Leandro Vilela deixou gramado, entrou 98, Madison, 98, Madison. Quem saiu foi o Isaac também, camisa de número 21, Isaac 21 deixou gramado, e entrou o Edson Carioca com a 88. E confirmando também uma mudança no Operário, saiu 5, Rafael Chorão, 5 deixou gramado, e entrou 17, Leandrinho.
Só para confirmar o número do Madison, o Léo. 98. 98 é a camisa do Madison, e o Rafael Chorão saiu com a 5 para a entrada do 17, o Leandrinho. 17, Leandrinho, no lugar do Rafael Chorão. As alterações no jogo, Gabi Castro. Isaac não participou, né? Então justifica a sua saída para o Edson, que precisa ter mais essa presença no ataque, precisa chamar mais a responsabilidade ao lado do Giovanni Augusto. A saída do Leandro Vilela acontece também por conta do cartão amarelo. Entra o Madison, que tem esse poder maior de marcação, um jogador mais forte para esse campo de pesado. É uma alteração interessante. E o Guarani tem uma falta perigosíssima, a 2 passos da meia-lua da grande área. Tá posicionado ali para a cobrança Diogo Matheus. É o camisa 13 quem vem para a bola. Já autorizado, preocupado o goleiro Vanderlei. Diogo Matheus bateu para fora! A bola passa próximo do poste esquerdo do goleiro Vanderlei. Quase o Diogo Matheus vai pra rede, hein, Léo Toninho? E com muito perigo, ia ser um golaço, né? Vídeo que ele fez diante do São Paulo, abertura do Campeonato Paulista, bateu muito bem ali o camisa de número 13, tirando da barreira, colocando ali a bola no ângulo esquerdo do goleirão Vanderlei, que olhou e torceu. Torceu e essa torcida fez a diferença, a bola lambeu ali a trave, foi pela linha de fundo, quase num golaço, o Guarani ia fazer 2-0. Oi, cara. Matheus Costa vai pro famoso tudo ou nada, né? Porque agora de volante mesmo tem apenas o Fernando Neto, que é o articulador, porque de resto o Leandrinho é um meio-campo que joga ao lado dele, mas é mais característica ofensiva. O Tomás Bastos, idem, e aí tem Paulo Vitor, Felipe Garcia, Júnior Brandão. Então, espaços vão aparecer no sistema defensivo do Operário. O Guarani precisa sair pro jogo, precisa jogar mais. E é o Operário quem desce pelo lado esquerdo com o Fabiano. Bruno José, inteligentíssimo, né? Chegou, jogou a bola para cima do Fabiano, ganhou o arremesso lateral pro Guarani. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. Arremesso lateral para o Guarani ainda no campo defensivo. Vem para a cobrança Diogo Matheus. Ele tentava um pouco mais à frente com o Bruno José. No bate-rebate essa bola sobra para o Fabiano pelo lado esquerdo. Vem para ataque a equipe do Operário com Tomás Bastos. Na tentativa do passe para o Leandrinho lá na frente. Chega a zaga afastando. Sobra com o Bruno José ali na linha que divide o meio campo. Mas já recuperado pelo time do Operário. Leandrinho dominou. Faz a inversão. Ou tentava pelo menos a inversão aqui para o lado direito com o Arnaldo. Pegou muito forte na bola. Ela foi direto para a linha de fundo. 8 da noite, 25 minutos, horário de Brasília. 30ª rodada da Série B do Brasileiro. 20 passados do segundo tempo. No Germano Krieger tem Operário 0. Guarani. Yuri marcou aos 20 do primeiro tempo. Guarani 1. Cabine do Moisés Lucarelli, Carlos Cabela. Temperatura em 20 graus aqui no Moisés Lucarelli, para daqui a pouquinho a bola rolar para Ponte Preta Ituano, no sonzão da CBN Campinas. Central da bola, Fábio Scheibe. Com essa vitória no Paraná, o Guarani vai deixando momentaneamente a zona de rebaixamento. O Pugre está chegando a 32 pontos na 15ª colocação. Futebol Globo CBN. Gabi Castro, agora o Fernando Neto tentou um passe lá do lado esquerdo para o Fabiano e de novo pegou muito mal na bola, muito forte, essa bola passou direto. Na jogada anterior a tentativa foi com o Arnaldo do lado direito, furou o lateral, a bola foi direto para lateral. Tá muito ansioso o time do Operário, isso pode ser bom para o Guarani, né? É o nervosismo dos donos da casa, né, que estão perdendo uma partida importantíssima em casa no Campeonato Brasileiro da Série B. Então o Guarani precisa aproveitar, o Guarani precisa jogar, põe a bola, o Guarani é melhor que a equipe do Operário, é um jogo completamente diferente do primeiro turno. Então, mesmo nestas condições, o Guarani não pode deixar de desperdiçar os 3 pontos. A partida está nos pés dos jogadores do Guarani. O Operário erra a cada lance, olha só. Agora foi o Arnaldo, já foi o Ricardinho, já foi o Fernando Neto. Não consegue evoluir. Então, o Guarani está mais tranquilo, está na frente do marcador, só ter tranquilidade para marcar o segundo gol e aí você mata a partida. O Jamerson descia pelo lado esquerdo na tentativa, o Arnaldo tocou por último na bola, faz o passe para o Edson Carioca, ele começa a trabalhar tudo de novo com o Giovanni Augusto.
Ele foi de calcanhar, a bola tocou por último no próprio Giovanni Augusto. Ele ficou reclamando, pedindo um arremesso pro Guarani, mas essa bola é do Operário. Participações, WhatsApp, também YouTube da CBN Campinas, Enzo Uriani. Isso aí, Pio. Aqui no YouTube, o Ivan Guatura, ele tá assistindo o jogo do Bugrão, mas já esperando o jogo da Ponte Preta, que acontece às 9h30 da noite. Marcelo e Cristina também deixam seu recado. E, Pio, a gente comentou sobre Pantanal um pouco mais cedo, e o Cristiano Salviani tá perguntando se foi o velho do Rio que passou por aqui mais cedo. É, Cris, mais ou menos, o velho do Rio foi chegando por aqui. Olha o time do Operário, caiu lá pelo lado direito para Júnior Brandão. Kozlinski dá um tapa na bola porque o Brandão pegou, meio desequilibrado, mas conseguiu arrematar. O Kozlinski aparece tocando por último nela. Sobrou pro Leandrinho aqui no meio campo. Ele faz o passe pro Fernando Neto. Começou tudo de novo lá pelo lado esquerdo com o Paulo Vitor. Ele faz o passe pro Fabiano. Tá muito fechado o Guarani. Fernando Neto pediu, recebeu. Tem o Giovanni Augusto na marcação. Fernando Neto consegue se livrar. Faz o passe aqui pelo lado direito pro Arnaldo. Pediu bola, recebeu. Começa a trabalhar. Tudo de novo com o Leandrinho. Leandrinho lá atrás pro Dirceu, que volta pro Leandrinho. Muito fechado o Guarani nesse momento. E olha lá, a poça d'água fez a bola do Leandrinho parar. E aí, quando o Madison ia recuperar essa bola, o Leandrinho teve que cometer a falta, Gabi, o Léo Toninho. E acabou apontando, né, ali pro companheiro. Calma aí, parou aqui na poça, não pude fazer nada ali. Acabou fazendo a falta, né, pra cima ali do 98, o Madison. O Guarani agora acaba segurando, segundos preciosos, dá aquela respirada, porque recebendo a pressão num campo mais pesado é complicado e tem um desgaste maior. Pio, só fazendo um adendo, mandando um abraço ao Francisco Toninho, o rei do torresmo, tá lá com seu copinho de cerveja, com seu potinho de torresmo, curtindo a nossa transmissão. Olha o Guarani em velocidade com o Giovanni Augusto pelo lado esquerdo, dominou. E ele tentou abrir pro Edson Carioca, o Carioca não entendeu, mas recupera o Guarani. Tem bola pro Bruno José lá pelo lado esquerdo, Fabiano fecha na marcação. Ele começa tudo de novo com o Diogo Matheus. Passou em velocidade, a tentativa do lançamento era pro Edson lá dentro da área, mas chega o Dirceu afastando o perigo. Ela volta para Fernando Neto, que disputou essa bola com o Madison. Melhor pro jogador do Guarani. Sobra lá atrás com o Ronaldo Alves. Ele domina e aí na tentativa da saída chegou cometendo a falta o Thomas Bastos. É mais uma falta para o Guarani ainda na linha que divide o meio campo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Falta já cobrada pelo Giovanni Augusto. Ele começa a trabalhar de novo com o Madison. Volta, inverte a jogada para Diogo Matheus lá pelo lado direito. Guarani em velocidade. Rodrigo Andrade pediu, recebeu, faz o passe para Bruno José. Passou por ali o Rodrigo Andrade, o Bruno José tentou a devolução, foi mal. E aí armou o contra-ataque. Paulo Vitor faz o passe ali na frente para a tentativa da chegada do Brandão. Mas a zaga veio na cobertura, jogou direto para a linha de fundo. Tem mais um escanteio lado esquerdo pro Operário, Léo Toninho. Que entrou bem no jogo, Ronaldo Alves, é brincadeira, viu, Pio? Camisa 22 está em todas. Conseguiu ali fazer o acompanhamento da jogada, deu o toque ali, a bola saiu pelo arremesso lateral, a jogada prosseguiu, né, Pio? Parece que agora temos um escanteio já com mudanças. Segue pressionando, mas joga muito bem ali o Ronaldo Alves. Guarani segurando esse resultado importante. E é sempre o Fabiano, né? Jogando essa bola lá dentro da área. É como se fosse um escanteio. Aí o Ronaldo Alves apareceu. Diogo Matheus tocou por último na bola. Ganha o escanteio pelo lado esquerdo do time do Operário. Já autorizado a cobrança na tentativa para o Dirceu. Lá dentro da área. Afastou o Guarani para sair em velocidade. Dominou Bruno José. Abriu lá pelo lado direito. Vem com o Edson Carioca. Vai fechando. Quem tá por ali é o Giovanni Augusto na tentativa do cruzamento. Aparece a zaga e afasta com o Dirceu. Vem na dividida o Madison e aí empurrou o jogador, o Fernando Neto, por isso o Fabiano, melhor dizendo, por isso a falta a favor do Operário. 8 da noite, mais 31 minutinhos, horário de Brasília. Campeonato Brasileiro da Série B, 30ª rodada, 26:50 do segundo tempo no Germano Krieger tem. Operário 0. Guarani. Aos 20 do primeiro tempo, Yuri marcou de cabeça, Guarani 1. Moisés Lucarelli, daqui a pouquinho tem Ponte Preta e Ituano. Carlos Cabela já na cabine do Majestoso.
Tanto o staff da Ponte Preta como também do Ituano já prepararam o gramado para o trabalho de aquecimento. Daqui a pouquinho as duas equipes em campo. 9h30 a bola rola para Ponte Preta e Ituano. Fábio Scheibe. E o Palmeiras descartou nesta terça-feira vender o atacante Rony. O clube do Catar, que não teve o nome divulgado, estaria disposto a pagar 80 milhões de reais pelo atacante do Verdão. E aqui o Operário vem pro ataque. Fernando Neto dominou, começa a trabalhar tudo de novo com o Leandrinho. Ele faz o passe lá na frente, na tentativa da chegada por ali. Aí sim, era o Leandrinho lá na frente, mas a zaga consegue afastar. Tomás Bastos perdeu a bola. E aí na tentativa do giro ali do jogador bugrino, quem tentava fechar por lá era o Jamerson. A falta foi cometida. Daqui a pouquinho vem a alteração, mais mudança na equipe do Operário. E vai tentando chegar ao resultado de empate, pelo menos, porque, deixa eu até confirmar com o Fábio Scheibe, com essa derrota momentânea, o Operário vai caindo para vice-lanterna da competição, né, Fábio? Daqui a pouquinho o Fábio Scheibe traz a informação. Exatamente. Tava fazendo a conta, tava mostrando ali. E é aquela história, Gabi. Uma derrota, seja pro lado que for na partida de hoje, é aquele lance do psicológico ficar muito complicado. Pro Operário sendo em casa, mais ainda. Mentalmente, né? Uma equipe que já vem de resultado que não agrada, porque nos últimos 7 jogos o Operário tem apenas uma vitória. Reta final é um confronto direto, então essa derrota pro Operário logicamente afeta. E o próximo jogo, eu lembro que o Léo Tonin falou, é contra o Bahia, então tem um duelo complicado a equipe do Operário. Paulo Vitor domina lá pelo lado esquerdo na tentativa ali da frente pro Fabiano, chegou antes dele o Diogo Matheus, tocou por último na bola, é arremesso lateral pro time da casa e ficou sentindo o Fabiano ali, hein, Léo Tonin? É o camisa meia dúzia, né, num choque ali com o Bruno José acabou levantando um pouquinho o pé, parece que nada muito faltoso de acordo com a arbitragem. Daqui a pouquinho tem mudança, né, pelo lado do Operário, Pio, só confirmando que o Rodrigo Andrade, camisa 32, amarelado, viu, não estava pendurado, a princípio fica aí à disposição na partida diante da equipe do Novo Horizontino. Meio campista bugrino, né? Volante, camisa 32, amarelado. E tem alteração no Operário. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudou no Operário, viu, Pio? Saiu 7 o Paulo Vitor. 7 Paulo Vitor deixou o gramado. Entrou o Jetterson, camisa número 9. Jetterson 9 pro jogo. Na verdade, 99 o Jetterson, viu, Pio? Jetterson, camisa 99, tá em campo, entrando ali pelo lado esquerdo. Vai fazer a mesma função que o Paulo Vitor fazia, Gabi Castro? Vai fazer. O Paulo Vitor estava jogando pela esquerda e aí vai jogar perto ali do Tomás Bastos, porque o Felipe Garcia cai pro lado direito e aí ele joga o Jetterson pro lado esquerdo. Não fez uma boa partida o Paulo Vitor, estava se sobressaindo ali o Diogo Matheus. Vem pro ataque o time do Operário, trabalhando com o Leandrinho. Ele faz o passe pro Tomás Bastos, inverte toda a jogada pro Arnaldo. Aqui pelo lado direito, passou por ali o Felipe Garcia, mas o Arnaldo segura essa bola, faz o passe pro Brandão ali na frente, ele não consegue segurar. Ronaldo Alves aparece na cobertura, afastando o perigo. Volta o time do Operário na linha que divide o meio campo. É o Dirceu, zagueirão, fazendo o lançamento pro Jetterson lá no ataque. Aí o Diogo Matheus foi inteligente, fez apenas a proteção, tiro de meta, né, Léo? Tiro de meta sim, fez a proteção, né, até o camisa 19 fazendo uma correção. Não é o 9, nem o 99, é sim o 19 que entrou agora no segundo tempo. Fez a proteção ali o jogador lateral da equipe do Guarani. Linha de fundo, tiro de meta anotado. A chuva continua e a rincha de torcida parece que vem aumentando também, viu, Pio? 8 da noite, 36 minutos, horário de Brasília. Campeonato Brasileiro da Série B, 30ª rodada, reta final já da Série B do Brasileiro, 31:40, segundo tempo tem. Operário! Olha o Guarani, vinha descendo ali na tentativa do Edson, boa defesa do Vanderlei, Operário 0. Guarani 1, Yuri marcou, Moisés Lucarelli, cabine do majestoso Carlos Cabela. Portões abertos aqui no Moisés Lucarelli, o torcedor já está entrando para acompanhar daqui a pouquinho a Macaca contra o Ituano às 9h30 da noite. Fábio Scheibe.
Pela Liga dos Campeões da Europa, nesta terça-feira, a Inter de Milão fez 2-0 no Pilsen. O Sporting de Portugal ganhou de 2-0 do Tottenham e o Olympique de Marseille perdeu em casa para o Eintracht Frankfurt por 1-0. Futebol como CBN. E daqui a pouquinho teremos mais alterações. O Yuri tá indo embora, o Léo Tonin já vai confirmar daqui a pouquinho, porque o Guarani mexe mais 2 vezes. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Unimed Campinas, com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo. Contrate agora. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Podemos confirmar, Léo Tonin, as alterações no Guarani. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudanças no Guarani, saiu ali o camisa de número 17, Bruno José deixou o gramado e entrou camisa 91, Gênison, portanto, 91 no lugar de Bruno José. E quem saiu a princípio é o autor do gol da vitória, hein? Camisa número 9, o Yuri, camisa 9, deixou o gramado pro 97, Thiago, correr lá pelo canto direito, viu, Pio? E olha o Guarani, vem na velocidade, o cruzamento lá pelo lado esquerdo, Edson Carioca no cabeceio, tira a zaga, afasta o perigo, porque o Edson já estava prontinho para fazer o cabeceio, apareceu bem o 88 do Guarani, quase o segundo do Bugre, Léo Tonin. Jogadaça no contra-ataque, enquanto de um lado tem ali uma revisão de um possível pênalti, não sei se teve ali a intenção de deixar o braço, porém, até porque o Rodrigo Andrade, ele acabou subindo ali para fazer a disputa de bola, o braço estava um pouco aberto, e o juizão deixou o lance seguir, quase depois no contra-ataque, o 88 faria o segundo gol do Guarani, escanteio confirmado, o Iago, com seu cabelo estiloso, se prepara para a cobrança. Camisa 97 vem para a cobrança pelo lado esquerdo, daqui a pouco quero saber do Gabi Castro, porque a TV mostrou algumas vezes a repetição. Eu confesso que fiquei na dúvida. Cruzamento do Iago, vem o cabeceio do Ronaldo Alves, apareceu no meio do caminho o Renier para jogar essa bola para a linha de fundo, mais um escanteio para o Bugre, Léo. E boa cobrança ali do Iago, né? No segundo pau, conseguiu dar um toque de cabeça o jogador bugrino, teve um desvio, não sei se essa bola passasse, poderia ali enganar o goleirão Vanderlei. O certo é que tem mais um escanteio, canto direito desta vez, quem sabe o segundo gol. Vem Iago para a cobrança, aparece na cobertura, a zaga e afasta, ela volta pro Iago, cruzamento de perna esquerda, Vanderlei aparece dando de soco, Diogo Matheus recebeu, dominou, fez o passe, e aí a tentativa do lançamento muito forte, essa bola foi direto para a linha de fundo, é só tiro de meta quando muda mais uma vez o Operário. Substituição. Oferecimento. Clínica Upman. Referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Mudou a equipe do Operário, saiu 9, Júnior Brandão, deixou o gramado, entrou 18, Paulo Sérgio. Tá no gramado Paulo Sérgio, falha a defesa do Guarani. Vem chegando o Felipe Garcia no cruzamento, aparece a zaga e afasta. A bola sobra pro Iago e aí o Arnaldo veio na cobertura, cometeu a falta. A falta ainda no campo de defesa do Guarani. Gabi Castro, muitas mudanças, tanto no Guarani, Iago entrou, Gênison entrou, o Júnior Brandão foi embora, Paulo Sérgio tá em campo, Gabi. E se prepare, torcedor bugrino, viu? Porque esses últimos, pelo menos 10 minutos, vai ser de pressão da equipe do Operário para cima do Guarani. Guarani não mata o jogo, Guarani abdica do ataque, quer se segurar defensivamente, tem a sua lógica, né? O Guarani tá na frente do marcador, é um duelo fora de casa, então não quer correr riscos. O problema é que nesse final de jogo vai explorar a bola aérea para cima do Paulo Sérgio, vai explorar a bola aérea para cima do Júnior Brandão, que acho que já vai confirmar o Léo Tonin essa última alteração do Operário com a entrada do Paulo Sérgio. Então você fica com 2 centroavantes, então o Guarani, se quiser correr um pouco de risco, é pressionar essa saída de bola e aí tentar matar o jogo agora que tem a velocidade do Iago e tem Edson e Giovanni Augusto em campo. E só tem atacante o Operário, vem Júnior Brandão pelo lado direito, em velocidade Rodrigo Andrade na tentativa, fechando pra cima dele e comemora demais o volante do Guarani porque ele consegue tocar nessa bola, mas é escanteio pro Fantasma, Léo. Foi na velocidade e na vontade, viu, Pio? Vibrou bastante ali, camisa de número 32, escanteio pelo lado direito.
A equipe do Operário tenta o gol de empate só na correção, né? Saiu, na verdade, o Fernando Neto com a 8, ao invés do Júnior Brandão para a entrada aí sim do 18, Paulo Sérgio. Escanteio lado direito. Vem pra cobrança o Thomas Bastos, camisa 20, de perna esquerda. Lá no segundo pau, levantamento. Chega a zaga, afasta. Ela sobra pro Guarani. Meu Deus do céu, Madison. Que coisa de louco, hein? Essa bola sobra lá pelo lado esquerdo de ataque do Operário. Vem pra jogada ali o Jetterson. O Iago fica reclamando, mas o arremesso lateral é pro Fantasma. A cobrança é pro Fabiano, pro lado esquerdo. Dominou, afasta a zaga do Guarani. Sobra com o Giovanni Augusto pra tentativa da saída em velocidade. Ele segura um pouquinho, até para que o ataque do Guarani possa se formar. E aí acaba sofrendo a falta. O Giovanni Augusto tá no gramado. O pessoal tenta levantar o Giovanni rápido, ele vai ganhar ali alguns segundinhos preciosos, porque o Guarani vai vencendo o jogo e vai deixando, como já disse o Fábio Scheibe, momentaneamente a zona de rebaixamento. E agora o Guarani vai ganhar aqueles minutos preciosos, né, Léo Toninho? Tem jogador caído, né? Jogador caído, o Giovanni já se levantou, parece que tinha até recebido ali um chute do jogador da equipe do Operário, só fazendo uma confirmação que o Jamerson, camisa 83, aí recebeu amarelo, viu, Pio? Não estava pendurado, mas 83 recebeu amarelo, que dá a impressão que é ele mesmo caído ali no gramado. Mozart olha para um lado, olha para o outro, talvez já naquela concentração, finalzinho do segundo tempo, Guarani vencendo, Pio. 38 do segundo tempo, Gabi Castro, alterações todas sendo feitas pelos lados do Operário, alterações para o Guarani também. O jogo no segundo tempo, no primeiro tempo não foi dos melhores, mas no segundo tempo caiu ainda mais, né, Gabi? Caiu sim, porque o Guarani tenta esfriar a partida, então abdica do ataque no primeiro tempo. Ainda a gente teve esse jogo, né? O Operário ia atacar o Guarani em determinado momento, o Guarani contra-atacava, queria marcar o seu gol. No segundo tempo, o Guarani abdicou, falou, eu tô na frente do marcador e é assim que eu vou permanecer, quero cuidar do meu sistema defensivo. Acho que é muito pouco, acho que o Guarani tem time para já ter feito o segundo gol e aí ficar tranquilo na partida. 1-0, deixa o Operário vivo na partida. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Só na Caro M você encontra um estoque completo de peças automotivas Ford. Vem pra Caro M. Vamos chegando a 39 e 30 desse segundo tempo. 1-0 Guarani. Daqui a pouquinho tem Carlos Cabela, direto do estádio Moisés Lucarelli. Tem Marco Guarizo assumindo o comando da jornada esportiva com Carlão de Freitas, Adriana Almeida. Ponte Preta e Ituano a partir das 9h30 da noite. Aqui é o Operário quem vem tentando descer em velocidade. Faz o passe Felipe Garcia pro Leandrinho. Ele tenta jogar essa bola lá na frente. A zaga afastou, apareceu por ali o Ronaldo Alves. Apenas o arremesso lateral pro Operário aqui pelo lado direito. Leandrinho vem na cobrança. Toda a zaga do Guarani fechada. Fechado demais o Guarani. Giovanni Augusto tenta afastar. E aí chega o Iago por último como um zagueirão. E aí sim, consegue meter o pé na bola e jogar pro campo de defesa do Operário. 8 da noite, mais 45 minutos, horário de Brasília. Campeonato Brasileiro da Série B, 30ª rodada, estádio Germano Krieger, 40 do segundo tempo. Operário 0. Guarani. Yuri marcou aos 20 do primeiro tempo, Guarani 1. Moisés Lucarelli, Carlos Cabela. Os goleiros de Ponte Preta e Ituano estão no gramado, fazendo trabalho de aquecimento para daqui a pouquinho irem pro jogo. 9h30 tem Ponte e Ituano, Fábio Scheibe. Amanhã o Flamengo recebe o São Paulo no Maracanã, valendo vaga na final da Copa do Brasil 2022. Já na quinta-feira, o Corinthians duela com o Fluminense na Neoquímica Arena pela outra vaga na decisão. Futebol como CBN. Felipe Garcia na tentativa do cruzamento que aconteceu lá pelo lado esquerdo do Jetterson, chegou na bola, mas jogou direto para a linha de fundo. É só tiro de meta pro Guarani. Continue mandando seus recados. 991869070 é o WhatsApp da CBN Campinas e nos nossos canais do YouTube. Terminando a transmissão de Guarani Operário, já na sequência, 1 minutinho de intervalo e já começa a transmissão também no YouTube de Ponte Preta e Ituano. E tem mais participações aí, hein, Zuliani? Tem sim, Pio. A Ana Cláudia de Amparo manda boa noite dela aqui. O Aurino Silva também manda um parabéns. Tudo pelo nosso canal do YouTube. O canal Fala Pra Camões diz que tá desesperado com o Bugre e manda um recado aqui pro Toninho, pede que não tenha piadas hoje.
Obrigado. É um pedido de toda a equipe. Exatamente. Muito obrigado, porque meu amigo é duro de aguentar. Imagine a gente que tá junto quase todo dia. Meu Deus do céu. Vem o Operário pro campo de ataque. Dominou por ali o Thomas Bastos. Ele faz o lançamento, pediu o pênalti, mas sobra pro time do Fantasma lá dentro da área. Aparece por ali o Jamerson e afasta o perigo. Mas essa bola sobra aqui no campo defensivo. Olha todo o Operário no campo de ataque. Dirceu faz o lançamento. Thomas Bastos ajeitou o Felipe Garcia, fez o passe pra trás. Thomas bateu, desviou pra fora! A bola desvia no Madison. Ficou torcendo o Maurício Kozlinski. Por isso aqui o Operário não empatou o jogo, Léo Toninho. E a pressão continua, né, Pio? Sorte ali do Guarani, a bola acabou desviando no Madison. Pressão para um lado, pressão para o outro. E os minutos vão passando, pelo menos até agora. O Guarani vem segurando esse resultado mais do que importante. E pressão também para cima da arbitragem. Pediram ali um possível pênalti, que eu vou ser sincero que eu não vi, viu, Pio? Mas a pressão foi muito grande. Foi confirmado o escanteio equipe Operária. É pelo lado esquerdo, já autorizado, vem o cruzamento, sobe por ali o Ronaldo Alves, mas a bola sobra pro time do Operário. Iago, gigante o Iago, sobrou por ali pro Júnior Brandão na tentativa do cruzamento. Ronaldo Alves na cobertura e escanteio para todos os lados. O Operário pressiona, Léo Toninho. Mais uma vez, desta vez lá pelo canto direito, o Ronaldo Alves, muito inteligente, fez a proteção com os braços ali para trás, viu, Pio? Escanteio canto direito desse Operário. Thomas Bastos vem pra cobrança, fechado pra fora. Aparece o Dirceu desviando essa bola. Ela passa lambendo o travessão. Quase o gol do Operário, Léo. E fica sentindo ali o Maurício Kozlinski. Foi ali pra bola, foi também o Ronaldo Alves. Que negócio doido, viu, Pio? Saiu mal mais uma vez, final de jogo um pouco complicado ali pro goleirão da equipe do Guarani, que vem se segurando, o capitão do time sente ali o punho direito, jogo parado, tiro de meta pro Guarani. Gabi Castro saiu mal demais, Maurício Kozlinski. O Dirceu só não fez o gol porque errou o cabeceio, Gabi. E de novo, né? E aí o torcedor bugrino já lembra do final do jogo contra o Vila Nova, que também foi um cruzamento, uma saída errada. E na ocasião foi o gol da vitória do Vila Nova. E agora, por pouco, o Paulo Sérgio que antecipou o goleiro bugrino, só que cabeceou para fora. Precisa ter atenção. O Guarani precisa deixar o Operário desconfortável na partida, porque vai ser pressão nos acréscimos. Vem o Jetterson em velocidade, faz o passe pro Felipe Garcia. Dominou o Leandrinho. Abertura de jogada pro Arnaldo aqui pelo lado direito. Tem a marcação do Madison. Aparece Giovanni Augusto. Vai bater de longe o Giovanni. Ele viu o Vanderlei um pouquinho adiantado, quis fazer o gol que Pelé não fez, Léo Toninho. Que por um momento, né, a imagem, talvez uma não imagem ampliada, deixou aquela sensação de será que tá indo pro gol? Até que teve uma certa inteligência ali o Giovanni Augusto, sabia que não ia poder correr com ela porque o campo não ajuda. Resolveu arriscar, vai que pega ali uma curva na bola, né, Pio? Acabou não acertando tão bem como esperava e como bateu ali, linha de fundo, tiro de meta já batido. Participações, torcedor tá preocupado aí, hein, Zuliani? Pois é, Pio, aqui no WhatsApp da CBN, o Marco Vinícius da Vila IP tá elogiando o jogo do goleiro Kozlinski. O Chocolate do bairro São Bernardo manda um abraço dele também. E Guina Aguirra tá de folga hoje, curtindo o jogo com a esposa lá em Nova Odessa. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Gabi Castro, quase 46 do segundo tempo. Vamos a 51. Mais 5 de pressão, Gabi Castro? Mais 5 de pressão, né? Se foi o segundo tempo inteiro assim, não vai ser agora que o Guarani vai se expor, que vai prender a bola, que vai ficar o campo de ataque. Giovanni Augusto deu uma declaração com a bola rolando, claro, né? Não quer ficar com a posse de bola, deu um chutão, tentou fazer um gol do meio campo. Acho que é muito pouco, acho que o Guarani poderia ter já feito esse segundo gol, ter proposto o jogo, ter ficado mais com a posse de bola, entendendo que o gramado não
ajuda neste sentido. Mas o Guarani vai vencendo a partida e não vai tentando não correr riscos defensivamente. E é o Guarani quem vem. Olha a bobeira do sistema defensivo. Yuri dominou, fez a ginga, gingou para um lado, para o outro, bateu de perna esquerda. E aí vem a recuperação. O Júnior Brandão ia fazendo uma bobagem no sistema defensivo com o Fabiano, Léo Toninho. Uma bobeada ali que o jogador do Guarani não conseguiu aproveitar. O camisa 97, né? Era uma batida cruzada rápida ali para pegar o goleirão de surpresa. Resolveu dar um corte, tentando talvez um cruzamento. Na minha visão era para ter batido. O problema seria do Vanderlei depois, viu, Pio? Arremesso lateral é pro Operário ali pelo lado esquerdo. Faz o passe, tentativa lá na frente com o Fabiano em velocidade, mas aparece a cobertura afastando com o Ronaldo Alves. Ronaldo começa a trabalhar de novo, faz o passe ali pro Edson Carioca. Tentativa do lançamento lá pra frente. Afasta a zaga, sobrou pro Leandrinho. Ainda no meio campo, pressão do time do Operário. 47-30 do segundo tempo. O Guarani vai vencendo e vai deixando momentaneamente a zona de rebaixamento. Dominou por ali o Arnaldo, vai pra cima do Edson Carioca, consegue na velocidade, faz o passe pro Felipe Garcia, que não conseguiu chegar na bola e depois deu um mergulhão ali na poça, Léo Toninho. Não, poderia ser mergulhador, hein? Tem pique ali de mergulhador, mas... Você entende bem. Mergulhador, não tem esforço no joelho, é comigo mesmo, viu, Pio? Uma jogada ali no canto direito, pulou ali a placa, se jogou, também não tinha muito o que fazer não, mas uma boa proteção do lateral esquerdo ali, Bugrino, ganha segundos preciosos ali o Kozlinski, olhares atentos ali, o camisa número 10, Giovanni Augusto. Guarani vem conquistando um resultado importantíssimo na Série B do Campeonato Brasileiro, viu, Pio? Importantíssimo, Yuri marcou no primeiro tempo, Guarani vai vencendo 1-0 e vai deixando momentaneamente aquela zona incômoda. Pensando na manutenção na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem arremesso pro Bugre aqui pelo lado esquerdo. Os jogadores do Guarani no banco de reservas já pedem final do jogo, né? Pelos acréscimos do árbitro, ainda faltam mais 2 minutos. Vamos chegando a 49, ele deu 6. Vamos a 51, e aí o Guarani vai matando o jogo, vai segurando o jogo. Lá pelo lado esquerdo tem arremesso lateral pro Bugre. Apareceu por ali o Jamerson, a zaga afastou, e aí todos os arremessos laterais, o Guarani, inteligentíssimo, demora para cobrar, aquela história toda. Vem Jamerson de novo para cobrança, já autorizado. Ele reclama que o Felipe Garcia está muito próximo. Agora sim, vem para a cobrança. Edson Carioca apareceu por ali, escorou de cabeça. Só tiro de meta para o goleiro Vanderlei cobrar. 49-20. Menos de 2 minutos para terminar o jogo. Vitória importantíssima do Guarani. Vanderlei despacha essa bola pro ataque. Aparece por ali a zaga. E aí é chutão para tudo que é lado, meus amigos. Mais um tiro de meta. O Ronaldo Alves. Esse leitão é bom, né? Ele ganhou, mas é aquele leitão positivo. Vem o lançamento lá pra frente. Thomas Bastos ajeitou para a tentativa da chegada ali do Paulo Sérgio. Essa bola sobra para o Guarani para sair em velocidade. No contra-ataque, Giovanni Augusto faz o passe. O Carioca está em posição irregular, por isso ele deixa essa bola. Inteligentíssimo, chegou por ali o Genison, camisa 91, e vem a zaga por baixo. Foi inteligente o Carioca agora e também o Genison, que deixou o corpo para ganhar o escanteio, Léo Toninho. E muito, né, Pio? Até deu a impressão que a arbitragem ia marcar, né, a posição de irregular ali, ele foi caminhando, mas deu uma parada, até retardou um pouquinho a marcação do Operário. Depois de uma chegada ali do Genison, tirou ali o pé, foi até uma chegada firme ali, né, do próprio jogador do Operário. Canto esquerdo, olha no relógio, o Mozart esperando para comemorar. Escanteio Guarani, quem sabe um segundo gol para dar aquela aliviada, né, Pio? 30 segundos para terminar o jogo. O Guarani vai segurar essa bola aí. E tem que segurar, né, Gabi Castro? O Giovanni Augusto toma o cartão amarelo, fica revoltado, mas estava pendurado, Tava pendurado, não encarou o Novo Horizontino. Ou seja, 3 cartões bobos do Guarani, né? Porque o único que foi por falta cometida foi o Leandro Vilela. Jamerson, Rodrigo Andrade foi por reclamação e o Giovanni Augusto por retardar. Então, é um desfalque sentido e ganha mais 1 minuto. Então o Guarani foi inteligente no final do jogo, mas esse cartão não poderia ter tomado. E se tem que retardar o jogo, que não seja alguém que está pendurado, né? Nem o Giovanni Augusto. Vem o Fabiano em velocidade, tem contra-ataque o Operário. Paulo Sérgio pediu, dominou a falta. O Madson fechou ali pra cima do atacante do
Operário, que vai ter uma falta perigosíssima, Léo Toninho. Talvez era tudo que queria, né? Porque joga todo mundo pra dentro da grande área e vê o que acontece. Pra talvez azar do Guarani, a falta foi cometida de forma assim imprudente. Giovanni Augusto tá expulso. Giovanni continuou reclamando absurdamente, toma o segundo amarelo, consequentemente o vermelho, fica fora da próxima rodada e quando voltar, volta pendurado, Léo Toninho. Exatamente, já tinha recebido o cartão amarelo, recebe agora o vermelho, assim com palavras muito ríspidas para a arbitragem, já fez o movimento de sair, depois só ficou olhando, talvez a súmula tenha algumas anotações, hein? Menos um em campo, praticamente o último lance, falta perigosíssimo, o Guarani precisa desse resultado, viu, Pio? É o último lance do jogo, torcedor do Guarani se segure na cadeira. Thomas Bastos se prepara para a cobrança. Tem 4 jogadores na barreira. Agora o Madison sai um pouquinho, volta ali na formação. Kozlinski pede a presença do volante. Autorizado Thomas Bastos, pé na esquerda, bate de longe para fora. A bola passa lambendo o poste. O Kozlinski ficou torcendo, Léo Toninho. Com uma curva, hein? Procurava ali o ângulo esquerdo do goleirão. Tava na bola, uma batida firme ali. Pra sorte do Guarani, linha de fundo. Lambeu ali o travessão. Gesticula ainda com a arbitragem. Giovanni Augusto já expulso. Finalzinho do segundo tempo com a menos. Pressão e drama pro Guarani, viu, Pio? Ai, agora pode terminar, né, juizão? Apita o árbitro! Diógenes José Padovani de Andrade aponta ao centro do gramado. Deu o Guarani. O Bugre venceu em Ponta Grossa. Operário 0, Guarani 1. Deu Bugre. Rafael Pio. E claro, Léo Toninho, muitas reclamações que agora vão acontecer de todos os lados, né? Os jogadores do Operário reclamam, do Guarani reclamam, mas óbvio que o Guarani sai feliz da vida. 3 pontos na bagagem, Léo. E não poderia ser diferente, né, Pio? O Guarani que acabou vacilando na partida diante do Vila Nova, perdeu o jogo de uma forma até ali comprometedora, se fôssemos analisar, né, com relação à campanha, mas logo em seguida voltou, riscão no chão. Se precisava de um resultado positivo, que fosse esse resultado na partida logo seguinte. O Guarani ele acabou também encerrando um jejum de muitos jogos. A última vitória e única na competição fora de casa foi dia 12 de junho. 2-1 para cima da equipe do Novo Horizontino, ainda sob o comando técnico do Daniel Paulista. Maurício Kozlinski, jogadores do Guarani festejam bastante esse resultado, que, como você diz, deu um gás. Agora, na próxima terça-feira, diante do Novo Horizontino, frente ao torcedor, que com certeza promete aí incentivar bastante o Bugre. Não pode contar com Giovanni Augusto expulso. O Guarani vem com essa pendência, né, digamos assim, um jogador que deu origem ao primeiro gol, jogador que tem uma característica diferente, camisa ali número 10, vai fazer muita falta. Hora de união, hora de jogar em casa e ganhar em casa um adversário que já ganhou no primeiro turno da competição, viu, Pio? E os jogadores, a gente está até aguardando para ouvi-los, mas muita comemoração e obviamente que demoram demais até para saírem. E jogadores do Operário muito abatidos também, né, Léo? A gente observa. E o Gabi ele fez uma observação interessante, porque o Operário jogou em casa num jogo de praticamente vida ou morte, um jogo de final. E agora pega a equipe do Bahia fora de casa, que vem de uma derrota. Então, quer dizer, pressão para os dois lados. Do Operário precisar de um resultado positivo e o Bahia, que luta lá pelo acesso na competição. A gente pega o detalhe do Maurício Kozlinski, falando ali com a arbitragem, sai muito cabisbaixo também o torcedor da equipe do Operário, do torcedor do Fantasma. Pelos lados do Guarani, ninguém quer saber mais de nada. O certo é que conseguiu 3 pontos e a gente aqui no microfone da Rádio CBN escuta jogador, personagens da partida na vitória do Guarani. A proposta era nos impor mais uma vez, assim como fizemos o último jogo em casa. Infelizmente não aconteceu. Um primeiro tempo onde demoramos um pouco a ajustar, na segunda bola principalmente, num contra-ataque, eles acabaram explorando um ponto que nós sabíamos que era o ponto forte, mas infelizmente já foi, já passou. Temos que exaltar aquilo que foi, teve coisas boas que houveram também, criamos oportunidade, infelizmente não concluímos em gol. E era a sequência, cabeça erguida, nada iria se acabar hoje, como não acabou. Ainda temos 8 rodadas pela frente, temos totais condições dessa situação, sair dessa situação. Óbvio que não será fácil, mas estamos trabalhando como sempre fizemos. Exaltar o torcedor que esteve presente, pois fez a parte dele. Infelizmente vai voltar para casa com um resultado que não era o desejado, mas seguimos firmes, de cabeça erguida, firme para a sequência. É
E firmes para a sequência, camisa número 3, o Dirceu, né? Zagueirão da equipe ali do Operário, falando que o primeiro tempo foi muito fraco, não jogaram o que podia. Pro Guarani ele conseguiu sair com um resultado importante. Gol de Yuri, né? Que jogador, como tá fazendo a diferença no ataque aí do Guarani. Vamos ver se do outro lado, né? Da equipe vencedora do Bugre de Campinas, a gente pega alguma informação, algum destaque, né? Alguma palavra depois desse importante resultado. E olha lá, Maurício Kozlinski, capitão do time, para falar. A gente pega uma carona com a TV, um dos destaques aí do Guarani, goleirão, capitão do time, fala e analisa. Importante vitória fora de casa do Bugre por 1-0. E garante a segunda vitória fora de casa nessa competição. Confronto direto, né? A gente sabia da importância do jogo e a nossa equipe, quando ela se propõe a fazer algo e entra em campo e realmente faz, é difícil de ser batida. Acho que a gente sabia que ia ser um jogo de imposição física por conta do estado do gramado, por conta da posição das duas equipes, exigir muita competitividade e a nossa equipe competiu muito. Parabéns a todos que iniciaram o jogo, entraram durante a partida pela guerra que foi aqui hoje, um resultado importantíssimo para a nossa caminhada, para nossas pretensões, que a gente siga evoluindo para sair dessa zona de rebaixamento. E queria mandar um abraço especial para meus amigos aí que compareceram hoje, que enfrentaram chuva, frio, 200 quilômetros de estrada para poder estar me prestigiando aqui. Um grande abraço e muito obrigado a eles também. Aí deu sorte, né? Amigos aí de Maurício Kozlinski, lembrando jogos do Guarani fora de casa, CSA, Ituano, Cruzeiro e Bahia, e jogos em casa, Novo Horizontino, Londrina, CRB, e fecha a temporada com a Chapecoense jogando no estádio Brinco de Ouro da Princesa, viu, Pio? Esse é o repórter Léo Toninho, ouvindo os personagens da partida, essa vitória do Guarani, 1-0 frente à equipe do Operário fora de casa. Deixa eu só confirmar com o Fábio Scheibe, com esse resultado, o Guarani momentaneamente fora da zona de rebaixamento, né, Fabião? É verdade, Rafael Pio. O Guarani está na 15ª colocação com 32 pontos. E agora dois jogos que vão ser muito interessantes para o Guarani, porque dois times que estão lutando com ele contra a zona de rebaixamento se enfrentam, os 4 times na verdade, 2 jogos se enfrentam nessa rodada. A Chapecoense, que tem 32 pontos na 14ª colocação, pega o CSA, que está na 16ª colocação, também com 32 pontos, e o Brusque, que entrou na zona de rebaixamento, pega o Vila Nova, que já está na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, viu? Esse Fábio Scheibe no plantão esportivo aqui na CBN Campinas, anunciando a Central da Bola. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação Enzo Urignani. Tá aí então, vitória importantíssima para o Guarani fora de casa, 1-0 lá em Ponta Grossa contra o Operário, e com isso vamos para o craque do jogo. Guarani, Operário. O craque do jogo. Começando com quem trouxe aqui todas as emoções dessa partida, Rafael Pio, em quem você vota? Bom, Enzo, é aquela história. Gramado muito ruim, não teve um jogo de qualidade. Quer dizer, jogo de qualidade vindo de Guarani e Operário não davam para esperar muito também, mesmo que o gramado tivesse seco, né? Mas acho que quem soube administrar melhor essa situação foi o Guarani. E o Yuri, no segundo tempo, ele sumiu, mas no primeiro tempo, não só pelo gol, mas ele teve oportunidade, se movimentou de novo, buscou espaço, quer dizer, então principalmente pelo primeiro tempo dele e obviamente também somado aí ao gol, pra mim, Yuri, o craque do jogo. Tá certo, então, primeiro voto para o Yuri, agora quem vota é você, Léo Toninho. Vai seguir com o mesmo voto? Sigo sim, o Yuri em destaque, hein? Vem sendo o ponto fora da curva aí do Guarani, que pode ser um dos responsáveis por fazer com que o Guarani não caia para a Série C do Campeonato Brasileiro. Perfeito, agora Gabi Castro vai manter também o voto do primeiro tempo? Vamos lá, Enzo. Primeiro, menção honrosa, né? Porque uma vitória como essa é impressionante, né? Deixa a gente só rapidamente ensinar pro Enzo. O Gabi Castro, ele tem o voto, mas ele tem menções honrosas. Correto. E no plural. Às vezes, é o time inteiro. Tá? É. Certo. Olha, no dia de hoje poderia ser, viu? Porque uma vitória dessa do Guarani fora de casa, um confronto direto, merece. Mas alguns jogadores fizeram algumas bobagens, como o senhor Giovanni Augusto no final da partida, que reclamou de uma forma exacerbada, mostrou um descontrole que não
poderia ter acontecido, então não merece menção rosa. Mas, menção rosa primeiro pro Kozlinski, pro capitão da equipe, pro goleiro, porque foi seguro, fez boas defesas, teve a falha na saída do final, mas como o gol não aconteceu, então merece pelo o restante da partida. Diogo Matheus, retorno importante no lugar do Alvarinho, acho que a lateral direita é do Diogo Matheus, ele é o dono da posição. João Vitor merece uma menção honrosa. O Ronaldo Alves, zagueiro bugrino, entrou numa enrascada, um turno sem jogar e foi muito bem nesse gramado pesado. Menção honrosa também para... Deixa eu ver aqui, são esses. Mas meu craque do jogo, hoje é unanimidade. Yuri, atacante bugrino, nos últimos 5 jogos, 4 gols. Então não pode ser diferente, né? Vitória importante, graças ao gol do Yuri. Menções honrosas. Yuri é eleito... Já pegou o ritmo, hein? Peguei agora. Tô acostumando. Yuri é eleito, então, o craque do jogo aí, autor do gol, que deu a vitória para o Bugre. Já emendando, já vamos com o comentário do jogo. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Vamos lá, Enzo. O Guarani fez uma estratégia perigosa, mas que deu certo, né? Então, no primeiro tempo, depois de ter aguentado a pressão do Operário, principalmente, né, com o Fernando Neto e com o Júnior Brandão, conseguiu numa saída de contra-ataque com o Rodrigo Andrade, assistência do Giovanni Augusto pro gol do Yuri pela bola aérea, já que era um gramado pesado, gramado encharcado, choveu muito em Ponta Grossa durante todo o jogo, bola aérea sempre era o melhor caminho e através de um cruzamento pelo alto, o gol do Guarani saiu. No segundo tempo, por que eu falei que foi uma estratégia perigosa? Porque o Guarani praticamente abdicou do jogo. O Guarani não quis matar a partida, não quis fazer o segundo gol. Ele falou, olha, vou me defender. O que eu quero hoje na partida é não sofrer esse gol de empate e se eu pressionar o adversário, se eu for ao ataque, eu posso deixar um espaço no meu sistema defensivo. É uma maneira de assistir o jogo. Eu acho muito temerário. Acho que o Guarani correu riscos desnecessários na partida de hoje. Acho que tinha qualidade, tinha competência para marcar esse segundo gol. Demonstrou psicologicamente está melhor do que a equipe do Operário, que errou uma barbaridade, errou muitos passes com o Arnaldo, com o Leandrinho, que saiu do banco de reservas, com o Fernando Neto. Então, em determinado momento do jogo, era só erro do Operário. E aí que eu acho que o Guarani poderia aproveitar. Poderia ter pressionado, poderia ter ficado com essa posse de bola e marcado o segundo gol. Não fez isso, e aí o Operário na base da pressão pro Júnior Brandão, para o Paulo Sérgio, que saiu do banco de reservas, Tomás Bastos, fez aquela pressão, só que o Guarani suportou. Então, por isso que a menção honrosa fica pro sistema defensivo do Guarani, porque o Kozlinski foi bem, porque os 2 zagueiros foram bem, o Ronaldo Alves entrando nessa enrascada e aí segurou a pressão. Então, é uma vitória para ser comemorada. Hoje o torcedor do Guarani precisa estar feliz. Hoje não tem crítica para a equipe, para a forma que jogou, o quanto que recuou, o quanto de sufoco que passou. É noite para o torcedor comemorar. Vitória importante, fora de casa, confronto direto. Fez 2 confrontos diretos fora de casa, perdeu do Vila Nova, só que agora recuperou, venceu o Operário e, dependendo dos resultados, pode ficar fora da zona de rebaixamento. Então, e tem uma sequência interessante, porque tem o Novo Horizontino em casa, que é um confronto direto também. O Novo Horizontino vem caindo neste segundo turno, então o Guarani tem tudo para fazer aí 3 pontos jogando no estádio Brinco de Ouro e quem sabe se aproximar de um adversário direto. Tem essa bobagem, esse descontrole do Giovanni Augusto, algo para ser conversado com o técnico Mozart, porque muitos cartões na partida de hoje por reclamação. Rodrigo Andrade por reclamação, o Giovanni Augusto foi expulso por reclamação e o Jamerson, lateral esquerdo, tomou o cartão amarelo por reclamação. Então, cabeça no lugar, porque o Guarani estava vencendo a partida, não precisava demonstrar esse descontrole. Mas isso é pro Mozart, torcedor fica feliz, 3 pontos na bagagem e agora Novo Horizontino em casa. Então tá certo, depois desse comentário eu me despeço de você, Rafael Pio, muitíssimo obrigado pela sua companhia, me despeço também de Gabi Castro, Léo Tonin. Valeu, até a próxima, é isso. Uma vitória importantíssima, né, Enzo, que dá ao Guarani essa condição de ficar numa situação ainda melhor e agora ganhar os jogos em casa. É isso que o Guarani precisa para se livrar da Série C do Campeonato Brasileiro. Valeu, Enzo!
Tamo junto, Guarani 1, Operário 0, 30ª rodada do Brasileirão Série B, importantíssima vitória fora de casa do Guarani. Logo após o intervalo você fica com Marco Guarizo e toda a equipe da CBN Campinas, direto do Moisés Lucarelli para o jogo Ponte Preta e Ituano. Um abraço e até a próxima. Na Logos, você compra com quem é especialista no assunto. A agilidade na entrega, preços competitivos e modelo familiar são nossos diferenciais. Aproveite nossas ofertas. Luminária Slim 36 watts, R$ 29,90. Projetor 50 watts, R$ 39,90. Conjunto de tomadas Tramontina, R$ 7,56. Lâmpadas Bulbo Tramontina 9 watts, R$ 6,32. Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433. Fone 3273-3760. Veja Facebook logosmateriaiselétricos.com.br. Oferecimento Super Oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. Barbacoa, muito além da carne. Garanta já o seu novo caminhão Foton à pronta entrega com o menor custo do mercado. Vem para Caroene. Você sabia que a Unimed Campinas está com 6 meses de desconto na mensalidade do plano participativo? Isso mesmo, são 6 meses de desconto na mensalidade. Além de médicos de várias especialidades, telemedicina, aplicativo e descontos em farmácia, você ainda tem essa super oferta. São tantos benefícios que a sua carteirinha virou